Capítulo 291. Definitivamente. Convocação dos santos. Santo enviado. Roel não podia acreditar no que acabara de ler. Ele se virou e olhou para os cadáveres espalhados atrás dele. São todos da convocação dos santos. Não deve haver dúvida de que a convocação dos santos é um culto maligno, mas aqueles que fizeram isso com eles também são cultistas malignos. Isso é uma briga. Roel piscou os olhos surpreso. Ele não esperava que o primeiro grupo de vítimas que ele encontrou fossem realmente cultistas do mal. Ele estava profundamente familiarizado com o nome, Convocação dos Santos. Quando ele estava na Frota Dourada, ele havia brigado com um dos principais nomes da Convocação dos Santos, Douglas. Ele perseguiu o corpo principal deste último e matou o jovem mestre de marionetes nível 2 de origem. Roel ainda não conseguia se livrar de seu ódio mesmo depois de quebrar Douglas em milhares de fragmentos de gelo. Como poderia quando o último quase tirou a vida de Charlotte? Então ele perguntou a Nora sobre a convocação dos santos depois de retornar do estado das testemunhas. Depois de alguma investigação, Nora lhe disse que a convocação dos santos havia parado suas atividades na teocracia há muitos anos. Roel deu um suspiro de alívio depois de ouvir essa notícia. Mas isso não diminuiu sua preocupação com o culto que adorava a deusa mãe. As 6 calamidades tinham o poder de aniquilar a humanidade. Então ele não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Ele nunca pensou que encontraria a convocação dos santos aqui. Não querendo perder nenhuma informação na carta, ele tomou seu tempo para lê-la cuidadosamente. Assim que terminou, ele abaixou a cabeça e começou a processar a informação. Em primeiro lugar, a carta permitiu-lhe determinar a época em que se encontrava, o ano 612 da terceira época, que era cerca de 400 anos atrás do tempo presente. O local foi nos arredores da capital das academias, Leinster. Esta deve ser a era em que a humanidade enfrentou a Segunda Guerra dos Deviantes. Lembro-me de que Leinster enfrentou algum tipo de turbulência durante esse período de tempo também, murmurou Roel enquanto tentava ao máximo se lembrar de tudo o que sabia sobre essa época. Infelizmente, não havia muita informação para ele trabalhar. A principal crise enfrentada pela humanidade durante esta época foi a Segunda Guerra dos Desviantes. Os historiadores não pouparam esforços para elogiar o espírito inflexível da humanidade na luta contra os ferozes desviantes em batalhas épicas. Como alguém bem versado em história, Roel poderia passar um dia inteiro falando sobre os eventos que ocorreram na Segunda Guerra dos Desviantes. Em comparação, quase não havia registros sobre a turbulência em Leinster. Mesmo o reino de Sofia, que era uma potência em sua época, foi quase completamente esquecido em 800 anos. Considerando como a agitação em Leinster era vista como de menor importância em comparação com a Segunda Guerra dos Desviantes, não era de surpreender que a maioria dos detalhes em torno dela fosse esquecida ao longo de 400 anos. Tudo o que foi mencionado nos livros foi que os cultistas do mal haviam encenado uma revolta no país dos eruditos. E isso foi corroborado pela carta que ele acabara de encontrar. O autor da carta foi o líder do Saints Convocation Leinster Branch, Bradley. O conteúdo também era bastante direto, era uma carta sus. Parecia que Leinster havia despachado muitas elites para as linhas de frente que criavam uma abertura para as listas de corte do mal explorarem, e eles fizeram. Só que o perpetrador do levante não foi a convocação dos santos, mas a Irmandade da Salvação. As relações entre os cultos malignos eram um ponto cego que muitas vezes era esquecido. Pessoas de fora tendiam a pensar que os cultos malignos estavam todos do mesmo lado, mas isso estava simplesmente errado. Diferentes cultos tinham objetivos diferentes. Tome a convocação dos santos, por exemplo, eles visavam purificar o mundo através das 6 calamidades e levar a humanidade de volta ao abraço da deusa mãe. Ou para usar termos mais convencionais, eles queriam destruir a civilização humana. Roel não sabia quais eram os objetivos da Irmandade da Salvação, mas sua lealdade definitivamente não estava com a deusa mãe. Deve ser seguro assumir que eles provavelmente também não gostavam muito das 6 calamidades. Dando um passo para trás, mesmo que a Irmandade da Salvação fosse outro bando de imbecis que visavam a destruição do mundo, era impensável que eles se aliassem à convocação dos santos. Por quê? Isso porque os deuses que eles adoravam eram diferentes. Não era apenas o objetivo final que importava para eles. Os meios para alcançá-lo eram igualmente importantes. A menos que estivessem em uma posição desesperadora, era improvável que conspirassem uns com os outros. As circunstâncias atuais em Leinster reforçaram esse ponto. De acordo com a carta, a Irmandade da Salvação conseguiu obter o controle de Leinster usando o poder de um artefato sagrado que eles obtiveram. As tropas e cidadãos da guarnição da cidade se retiraram para a Academia de Saint Freya e ativaram seu mecanismo defensivo, mantendo-o forte firmemente. Sabendo que levaria algum tempo para cercar a Academia de Saint Freya, eles voltaram sua atenção para os outros cultistas do mal que se recusavam a se curvar à sua liderança. Um de seus principais alvos foi a convocação dos santos. Claro, um culto maligno estabelecido como a convocação dos santos também tinha seus próprios trunfos. Só que a maioria de seus meios só poderia ser invocada pelo santo enviado, razão pela qual enviaram uma carta urgente de Sus. Uma pena que a convocação dos santos nunca fosse receber a ajuda de seu santo enviado, pois o santo enviado era na verdade o jovem morto. Acho que acabou para eles então. A carta deu a Roel uma boa compreensão da situação atual em Leinster. Ele estava feliz em ver que os cultistas do mal estavam lutando entre si, mas uma escolha estava diante dele agora. Devo entrar na cidade ou não? Leinster estava em um estado de caos agora. Então entrar na cidade significava expor-se a um grande perigo. Não era implausível para ele acampar na floresta até que a contagem regressiva finalmente terminasse. Na verdade, era a opção mais segura aqui.
Roel também estava relutante em se envolver nesse caos, pois não estava em bom estado agora. O momento em que ele foi transportado para cá foi horrível. Ele tinha feito tudo para garantir que ele pudesse esmagar Marcel sem um pingo de dúvida, recorrendo ao uso do toque de geleira e minando sua força vital. Sua condição não era tão ruim quanto estar acamado, mas não havia dúvida de que os efeitos colaterais prejudicaram severamente suas proezas de luta. Se ele escolhesse entrar na cidade, independentemente de encontrar a convocação dos santos ou a Irmandade da Salvação, uma luta estava prestes a acontecer. O único lado que ele poderia apoiar com segurança era a mais fraca, a Academia de Saint Freya. O problema era que ele tinha que atravessar enormes faixas de território inimigo para chegar à Academia de Saint Freya. Mesmo que ele conseguisse, ele poderia realmente convencer as tropas da guarnição e os membros do Estado-Maior de que ele era um aliado. Era sempre melhor errar do lado da cautela em tempos de crise. Mesmo que os acampados na Academia de Saint Freya precisassem de reforços, era mais provável que preferissem bloquear a entrada de Roel do que arriscar permitir que um espião se infiltrasse no meio deles. Ficar longe da cidade foi obviamente a decisão mais sábia aqui em termos de segurança. Era só que ele não ganharia muito se escolhesse fazê-lo. Embora o estado das testemunhas estivesse repleto de perigos, ele sempre seria capaz de obter grande poder e aprender a verdade da história cada vez que superasse as provações. Ele estaria abandonando uma preciosa oportunidade de se fortalecer e obter informações valiosas se abstivesse de entrar na cidade. No ano 612 da Terceira Época, a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo ainda não havia se dissolvido. Era provável que a Acadêmica ainda estivesse na Academia Saint Freya. Ele poderia potencialmente resolver muitos dos mistérios se pudesse conhecer a Acadêmica pessoalmente. O mais importante de tudo, se Lilian estiver na cidade, sob a noite enluarada. Roel apertou a carta em sua mão enquanto lutava para tomar uma decisão. A ventania da noite uivava como os gritos dos mortos, e o cheiro persistente de sangue parecia pressagiar uma calamidade maior. Os olhos dourados de Roel brilharam quando ele comparou os prós e os contras uns contra os outros, mas os cálculos que ele fez desapareceram quando algo muito mais importante dominou sua mente. Eventualmente, tudo o que ele podia ver era uma mulher alcançando seu rosto com as mãos trêmulas. No momento em que pensou em Lilian, uma onda de calor jorrou no peito de Roel quando sentiu um puxão nas cordas do seu coração. Para ele, ela simbolizava algo que faltava aos Ascartes, mas que mais prezava: parentesco. Lilian foi privada de parentesco desde muito jovem, o que ironicamente a deixou quase fanaticamente obcecada por isso. Mas ela não era a única que se sentia assim. Os despertadores da linhagem Ascart sempre estiveram sozinhos em suas respectivas gerações. Eles tinham que arcar com pesadas responsabilidades sozinhos, e o estresse que se acumulava sobre eles não era algo que pessoas de fora pudessem entender. O que Lilian desejava era o mesmo que Roel sonhava. Desde o início, havia apenas uma resposta para a pergunta. Eu tenho que entrar na cidade. Devo, murmurou Roel resolutamente, porque é onde estão meus parentes de linhagem. Mas logo depois que ele chegou a uma decisão, uma carranca profunda se formou em seu rosto. Estou em uma condição horrível agora. Eu tenho que evitar o combate, não importa o que aconteça. Mas como posso fazer isso? Roel apertou a testa enquanto lutava para descobrir um plano viável. Nuvens escuras flutuavam sobre a lua, mergulhando os arredores da floresta na escuridão. Roel ficou imóvel como uma estátua no meio das sombras. Lentamente, um plano ousado começou a tomar forma em sua mente. Ele rapidamente levantou a carta em sua mão e cuidadosamente a analisou palavra por palavra. Uma vez que ele terminou, ele jogou a carta no fogo e a viu queimar em cinzas. Depois disso, ele caminhou até a carruagem caída para deduzir a direção em que eles estavam viajando antes de serem emboscados antes de fazer o caminho. 2 horas depois, nos portões da cidade de Leinster, nuvens escuras se instalaram mais uma vez, roubando o céu da lua. Havia tochas fixadas ao longo das muralhas da cidade que iluminavam um pouco, mas em nada iluminavam os olhares desanimados nos rostos dos discípulos da Convocação dos Santos. Fazia dias desde que a Irmandade da Salvação assumiu a cidade e começou a massacrar aqueles que se recusavam a se submeter a eles. A Convocação dos Santos sofreu derrotas consecutivas em suas mãos, fazendo com que seu moral estivesse em baixa de todos os tempos. Aqueles monstros que pareciam ter saído dos portões do inferno eram simplesmente muito aterrorizantes. Ninguém poderia abordá-los. A destreza esmagadora exibida pela Irmandade da Salvação deixou todos se perguntando se o país dos eruditos, que a Convocação dos Santos dominava há vários séculos, iria trocar de mãos. Os discípulos esperaram cada vez mais desesperados até ouvirem um barulho repentino na segunda metade da noite. As sentinelas rapidamente olharam mais de perto e viram um jovem caminhando sozinho em sua direção. Seu andar destemido, mas gracioso, insinuou que ele era alguém de formação significativa, o que levou a uma discussão fervorosa entre os discípulos. Foi algum tempo depois que um deles finalmente gritou: "Quem é você? Se identifique." Houve um momento de silêncio antes de receberem uma resposta. "Traga Bradley aqui para falar comigo." O jovem levantou a cabeça, revelando seus majestosos olhos dourados. "Sou o santo enviado da Convocação dos Santos, Roel." Capítulo 292. Quem é você? Leinster está condenado. Este era o pensamento que dominava a mente de Bradley Danisa há dias. À primeira vista, Bradley parecia um homem comum de meia idade com sua estatura esquelética e cabelos grisalhos, mas por trás de sua aparência humilde estava o altivo líder e bispo do ramo Leinster da Convocação dos Santos. Fazia uma semana desde que a Irmandade da Salvação havia começado sua revolta, e o moral de Bradley estava em queda livre desde então. Desde o início da guerra com os desviantes,
As elites de Leinster foram continuamente despachadas para a linha de frente, resultando em uma enorme redução no número de professores e clérigos na cidade. Ao mesmo tempo, o número de estudantes que entravam em Leinster também vinha caindo drasticamente. Suas defesas estavam atualmente em uma baixa de todos os tempos. Não havia nada no mundo que fosse mais fácil de manipular do que uma população assustada. O caos forneceu a forragem perfeita para cultos malignos para atrair os fracos de coração para expandir sua organização. Graças ao ambiente propício, os cultos do mal foram capazes de crescer rapidamente nas sombras nos últimos 10 anos. Para ser justo, não é que os líderes da humanidade não tenham notado as atividades dos cultos malignos, mas eles escolheram ignorá-lo. Eles simplesmente não tinham atenção e mão de obra de sobra para lidar com os cultos malignos quando as linhas de frente das fronteiras da humanidade já estavam à beira do colapso. Esta foi a era de prosperidade para os cultos do mal, mas alguém de repente virou a mesa para eles. A Irmandade da Salvação era uma antiga organização que remontava à Segunda Época. Ela estava operando no país dos eruditos há séculos. Embora seu tamanho e influência fossem insignificantes em comparação com a maciça convocação dos santos, mas os últimos 10 anos de caos trouxeram seu rápido crescimento. Havia sinais de que a Irmandade da Salvação estava começando a sair do controle, como os inúmeros conflitos que teve com a convocação dos santos nos últimos anos. No entanto, Bradley não achava que eles realmente chegariam ao ponto de iniciar uma revolta. Isso indubitavelmente passou dos limites. Os líderes da humanidade estavam apenas fechando os olhos para eles porque sabiam que os cultos do mal não iriam realmente encenar um golpe de estado em um momento como este. Todos implicitamente entendiam que seria o fim de todos eles uma vez que os desviantes rompessem suas defesas. Então ninguém era burro o suficiente para sabotar um ao outro em um momento como esse. Na verdade, era mais benéfico para os cultos malignos se esconderem e esperarem que seus inimigos destruíssem uns aos outros nesta conjuntura. A convocação dos santos acreditava em guiar a civilização humana até o fim para retornar ao abraço da deusa mãe. No entanto, o fim que eles buscavam estava nas mãos dos enviados da deusa mãe, não daqueles corruptos imundos. Quando a Irmandade da Salvação começou seu ataque a Leinster, muitos poderes, incluindo as tropas da guarnição de Leinster e a convocação dos santos, formaram uma aliança implícita para derrubá-los, mas os resultados foram completamente inesperados. A Irmandade da Salvação realmente venceu. Eles convocaram um exército de monstros humanoides vestidos com armaduras pretas e mantos pretos com algum tipo de ferramenta mágica bizarra. Esses monstros não podiam se mover durante o dia, mas assim que a noite caísse, eles rapidamente inundariam as ruas. Seus murmúrios enigmáticos exerciam o poder de confundir a mente, induzindo dores de cabeça. Houve até mesmo transcendentes que perderam a cabeça com isso. Os monstros aterrorizantes eram demais para eles lidarem, então as tropas da guarnição sobreviventes recuaram rapidamente para a academia de Saint Freya e mantiveram o forte junto com a vice-diretora Astrid e os alunos restantes. Por outro lado, Bradley e os outros não tiveram a sorte de ter uma fortaleza poderosa para se apoiar. Com as tropas da guarnição fora de alcance por enquanto, a Irmandade da Salvação naturalmente voltou suas atenções para seu segundo maior inimigo, a convocação dos santos. A convocação dos santos só poderia convergir suas forças para a parte leste da cidade e se esconder no castelo de Worcester, mas seus meios defensivos empalideceram em comparação com a fortaleza conhecida como Academia de Santa Freya. Nesse ritmo, era apenas uma questão de tempo antes que eles enfrentassem a derrota completa. E logo mais cedo naquela noite, ele recebeu outro relatório secreto que o deixou totalmente desesperado. Seu santo enviado havia sido interceptado e morto. A morte do santo enviado significava que eles haviam perdido seu último trunfo. Ainda havia muito tempo até que os reforços enviados da fronteira leste chegassem para conter a Irmandade da Salvação. Pode ser possível para a Academia de Saint Freya manter sua posição até então, mas a convocação dos santos definitivamente não seria capaz de durar tanto tempo. A fuga também não era uma opção para eles. Se eles falhassem em sua missão aqui, o alto escalão certamente acabaria com suas vidas. As únicas opções aqui eram ser morto por aqueles monstros noturnos ou ser purgado pelo alto escalão. Era uma situação tão desesperadora que Bradley só conseguia afogar suas mágoas na bebida. Mas um vinho tinto centenário foi engolido em poucos minutos. Ligeiramente embriagado, ele caminhou até o parapeito da janela para olhar as ruas mal iluminadas do lado de fora do castelo. Estava completamente escuro, mas ele sentiu como se pudesse ver monstros aterrorizantes rastejando das sombras. Toc-toc. Quem é esse? Eu não disse para não me incomodar? Batidas abruptas em sua porta tiraram Bradley de seu torpor, e ele gritou impacientemente para a porta. Para sua surpresa, ele recebeu um relatório animado do discípulo do lado de fora. Senhor Bispo, o santo enviado chegou. Santo enviado? Que enviado de merda temos aqui? Bradley pensou enquanto corria para o portão leste da cidade junto com os outros discípulos da convocação dos santos e um enorme exército de fantoches meio humanos meio escorpiões. A notícia da chegada do santo enviado não lhe trouxe nenhum alívio, se alguma coisa. Ele só se sentiu chocado. Os outros só conseguiram ficar animados com a chegada do santo enviado porque ainda estavam alheios à verdade, mas ele sabia melhor. Santo enviado, ele já foi massacrado por aqueles bastardos da Irmandade da Salvação. Aquele que está vindo aqui deve ser o espião deles. De longe, Bradley pôde avistar um homem estrangeiro de cabelos negros falando com os outros crentes sob o portão da cidade. Um brilho afiado cintilou em seus olhos. Com um grande aceno de suas mãos,
Ele gritou uma ordem: capture-o. Ele é uma farsa. Essas palavras alarmaram os discípulos ao redor de Roel, e eles rapidamente recuaram com medo. Ao mesmo tempo, 2 discípulos vestidos de branco avançaram com seus bonecos de escorpião humano e cercaram Roel. Isto é mal. Aquele cara ali deveria ser Bradley. Parece que já recebeu a informação do falecimento do santo enviado ou que conhece o santo enviado, pensou Roel franzindo o senho. Ele havia lido a carta cuidadosamente e deduziu que Bradley e o santo enviado não se conheciam. Na verdade, Bradley nem parecia saber o nome do santo enviado, e essa foi a principal razão pela qual ele se atreveu a personificar o santo enviado. Mas estava claro que seu plano não estava funcionando aqui. Em frente ao portão leste da cidade, os discípulos da convocação dos santos começaram a sacar suas armas e canalizar seu mana, prontos para se mover contra ele. Apesar da atmosfera tensa, Roel não parecia nem um pouco em pânico. Ele calmamente olhou para Bradley com seus olhos dourados enquanto falava com uma voz fria e autoritária. Bispo Bradley, o que você está fazendo? Esse é o tipo de atitude que você deveria ter em relação a um santo enviado? Santo enviado? Você deve realmente me tomar por um tolo. Eu conheci Lord Tronte antes, e você não é ele. Gritou Bradley enquanto olhava ferozmente para Roel. De fato, era altamente improvável que um bispo regional como ele conhecesse o santo enviado, que estava sob o comando direto dos executivos da convocação dos santos, e a representação audaciosa da outra parte deixou claro que ele estava explorando esse fato. Infelizmente para aquele tolo, ele conhecia o santo enviado Pronte porque este nasceu em Leinster. De fato, ele havia sido membro do ramo Leinster da convocação dos santos antes de seu envio para a sede como novo santo enviado. Essa infeliz coincidência significou o fracasso do plano de Roel, mas é claro que não havia como ele fazer um movimento tão arriscado sem contramedidas. Na verdade, ele havia considerado essa possibilidade de antemão e estava preparado para isso. Roel olhou para o céu noturno pensativo por um momento antes que os cantos de seus lábios se curvassem em desdém. Pronto, você deve estar se referindo àquele lixo que morreu no caminho para cá. Quando eu te disse que sou Pronte, sou o santo enviado sob o comando direto dos executivos da convocação. Bispo Bradley, cuidado com a língua quando se dirigir a mim. De repente, Roel levantou a voz e repreendeu Bradley. Seu comportamento confiante desconcertou Bradley. Um assessor se adiantou e o informou que o homem de cabelos pretos já havia se identificado como Roel. Isso levantou algumas ideias em sua mente. Será que os executivos perceberam a situação aqui e mandaram alguém da sede antes mesmo de eu pedir ajuda? Não, isso é impossível. A revolta ocorreu não muito tempo atrás. Então como os executivos poderiam reagir tão rapidamente? Santo enviado Roel, perdoe minha ignorância, mas nunca ouvi falar de você antes, zombou Bradley enquanto olhava para Roel friamente. Já que você está afirmando ser um santo enviado, certamente você pode me dizer o nome do executivo que o enviou? O ambiente mergulhou em silêncio, e os olhos de Roel se estreitaram bruscamente. A intenção assassina foi agitada sob os portões da cidade. Parecia que uma briga estava prestes a começar. Capítulo 293 Para estar com Deus. Capítulo 293 Estar com Deus. Nos portões da cidade oriental de Leinster, um homem esquelético de meia-idade, acompanhado por inúmeros discípulos vestidos de branco segurando tochas nas mãos, cercou firmemente um homem de cabelos negros. O vendaval noturno não parava de rugir, mas o ar aqui parecia ter ficado completamente parado. A voz de Bradley ressoou sob o céu noturno, fazendo com que todos voltassem os olhos para Roel e aguardassem sua resposta. Essa pergunta provou ser difícil para Roel responder, pois atingiu seu ponto cego. Não havia como ele estar familiarizado com os executivos da convocação dos santos, especialmente nesta geração atual. Ele não conseguiu responder à pergunta de Bradley. Ele ficou em silêncio sob a incandescência amarela das tochas, aparentemente imerso em pensamentos. A falta de resposta despertou a intenção assassina nos olhos de Bradley. Com um sorriso frio, Bradley levantou a mão, pronto para dar a ordem de rasgar Roel em pedaços, mas o último de repente falou neste momento. Bradley, quem no mundo fez um idiota como você um bispo? Você está tentando infringir a privacidade dos executivos, especialmente diante de tal multidão? A repreensão fervilhante de Roel murchou o ar de confiança de Bradley. Ele estava ambicioso demais para não considerar as implicações de sua pergunta. De fato, era altamente inadequado investigar as informações pessoais dos executivos da convocação, especialmente em público. Mas, apesar de saber de seu erro, ele ainda não estava disposto a recuar nesse assunto. O problema era que concordar com a repreensão de Roel significava que ele teria que realizar uma reunião individual com este último para averiguar sua identidade. Isso definitivamente não era algo com o qual Bradley estava confortável, pois ele era um mestre de marionetes. Sempre que os mestres de marionetes projetam sua consciência em seus bonecos para controlá-los, seu corpo principal fica flácido e se torna vulnerável a ataques, e é por isso que eles têm que esconder seus corpos principais em um local seguro antes de entrar em combate. Claro, os mestres de marionetes teriam aprendido alguns feitiços defensivos se estivessem em uma posição em que não pudessem recorrer a seus fantoches. No entanto, não é preciso dizer que um mestre de marionetes sem seus fantoches seria comparativamente mais fraco do que suas contrapartes nas outras guildas acadêmicas. Havia uma grande possibilidade de que Roel fosse um espião em busca de sua vida, então não havia como Bradley concordar com uma reunião individual com ele. Ponto. Você não precisa se preocupar com os outros. Eles são discípulos com fé inabalável na deusa mãe,
respondeu Bradley calmamente. Mal sabia ele que Roel já havia antecipado essa resposta. Fé inabalável, você diz? Os olhos dourados de Roel brilharam com um brilho frio enquanto seu rosto se contorcia em fúria fervente. Eu poderia ter acreditado nessas palavras antes, mas desde que cheguei aqui, só pude sentir uma emoção de você e seus subordinados, medo. O que você disse? Rugiu Bradley. Roel ignorou sua explosão. Em vez disso, ele varreu um olhar de desaprovação para a multidão ao seu redor antes de questionar em voz alta. A Irmandade da Salvação levou menos de uma semana para assumir 3/4 de Leinster. É assim que você retribui a confiança dos executivos? Graças à sua incompetência, o inimigo percebeu os movimentos de pronto e o assassinou no caminho para cá. Enquanto todos vocês estavam fugindo diante dos inimigos, a glória da deusa mãe passou pela sua mente pelo menos uma vez? Você, Bradley Danis, não passa de uma escória covarde. Nem ouse falar de fé na minha presença. O que o jovem executivo Douglas fez séculos atrás era digno de ser chamado de fé. Ele caminhou para o abraço do enviado de nosso Deus para a deusa mãe, e sua alma permanecerá com ela por toda a eternidade. E você, Bispo Bradley, o que você fez para provar sua fé na deusa mãe para se atrever a falar disso comigo? O olhar penetrante e as palavras poderosas de Roel fizeram o coração de Bradley dar uma guinada de horror. A história do executivo Douglas há muito havia parado de circular na convocação dos Saints, mas Bradley estava mais do que familiarizado com ela. Afinal, ele estava na mesma guilda do mestre de marionetes que Douglas. Douglas foi um dos primeiros líderes da Saints Convocation na Puppet Master Guild, conhecido por seus talentos excepcionais que lhe permitiram alcançar o nível 2 de origem ainda muito jovem. Foi apenas lamentável que ele teve uma morte prematura enquanto tentava parar seus inimigos no meio de sua missão. A história de Douglas causou bastante comoção naqueles dias, mas a passagem dos séculos foi mais do que suficiente para que a maioria das coisas fosse esquecida. Os únicos que ainda se lembravam de Douglas eram os da guilda dos mestres de marionetes. Era provável que Roel soubesse dos assuntos de Douglas através dos registros no quartel-general. A comparação que ele estava fazendo entre Douglas e Bradley era uma zombaria sutil, mas cortante. Douglas conseguiu atingir o nível 2 de origem e se tornar um executivo da convocação muito jovem. Por outro lado, Bradley mal conseguiu alcançar o nível 2 de origem depois de tantos anos, e ele ainda permanece um bispo até hoje. Por sua fé, Douglas lutou bravamente e acabou sendo abraçado por um dos enviados de Deus. Por outro lado, Bradley sofreu apenas derrotas patéticas e foi forçado a se esconder no castelo de Worcester. Simplesmente não havia como comparar os dois. Bradley viu seu rosto ficar escarlate, mas não ousou mais falar. Roel já havia sutilmente lhe dado uma pista sobre sua identidade, e isso era mais do que suficiente para invocar seu medo. Ele é realmente um santo enviado? Os olhos de Bradley nadaram nervosamente ao redor do lugar. Felizmente, Roel não tinha intenção de prosseguir com o assunto. Ele respirou fundo para acalmar sua raiva antes de perguntar calmamente. Você perguntou quem me despachou aqui. Eu vou responder sua pergunta. Foi uma votação unânime dos executivos para eu vir aqui de Thornport. Parece que você ainda não recebeu a carta dos executivos, então vou ignorar seu desrespeito desta vez em vista de sua ignorância. Mas nunca mais, Bradley Danis. Porto Thorn, a queda de mais uma dica sutil fez Bradley arregalar os olhos. Esse foi o local do descanso de um dos seus enviados de Deus, tornando-se uma terra sagrada para os crentes da deusa mãe. Foi também o local onde Douglas perdeu a vida. Esta era uma informação confidencial conhecida apenas pelos altos escalões da convocação, e Bradley era um dos poucos bispos a par desse conhecimento. Na verdade, ele havia visitado aquele lugar em sua juventude. O fato de Roel ter vindo de Thornport era uma evidência de sua associação com os executivos. Lentamente, Bradley estava começando a acreditar nas afirmações de Roel. Por outro lado, Roel percebeu a reação de Bradley quando mencionou Thornport, então decidiu ir um pouco mais longe. Mesmo que você não seja capaz de me reconhecer, você deveria ser capaz de reconhecer essa aura, certo? Esta é a graça que me foi concedida pelo nosso grande enviado de Deus. Roel ergueu a mão graciosamente, e uma névoa branca e imaculada começou a convergir em cima de sua palma. Foi a aura de gelo aterrorizante do monstro que destruiu inúmeras civilizações no passado através de sua simples existência, Glacier Criator. Isso enviou uma onda de inquietação ao coração dos discípulos, mas o que Bradley sentiu foi um choque de descrença. Era a aura do enviado de Deus descansando nas profundezas do mar. Como alguém que esteve no Porto Thorn, não havia como ele confundir a aura do enviado de Deus com qualquer outra coisa. Este foi o último empurrão que o convenceu totalmente da identidade de Roel como um santo enviado, e seus olhos começaram a esquentar em agitação. Sim, eu quero. Eu reconheço, reverenciado Senhor Santo Enviado, minhas mais profundas desculpas pela minha impertinência anterior. O que o resto de vocês está fazendo? Largue suas armas agora mesmo, gritou Bradley. Os discípulos rapidamente guardaram suas armas e dissiparam sua mana canalizada enquanto a dúvida em seus olhos foi rapidamente substituída por reverência. Ao mesmo tempo, o exército de fantoches humanos escorpião também recuou apressadamente. Bradley caminhou até Roel com um sorriso amigável no rosto. Senhor Santo Enviado, foi tudo um mal-entendido. Recebi notícias mais cedo de que o maldito Sartani havia interceptado e matado Lord Pronte, o que me levou a ser supersensível sobre sua chegada. Peço desculpas profundamente pelo meu erro. Sartani, esse é o líder da Irmandade da Salvação? Roel não respondeu ao pedido
pedido de desculpas de Bradley. Em vez disso, ele deu uma breve olhada na cidade escura além dos portões da cidade e perguntou: qual é a situação atual lá, Senhor Santo Enviado? Temo que não seja muito bom. Bradley começou a contar os eventos ocorridos nos últimos dias. Ele não pôde deixar de notar que o rosto de Roel estava escurecendo lentamente, e isso fez seu coração pular uma batida. Ele já estava em uma situação desesperadora agora, uma vez que ele falhou na missão que lhe foi confiada pelos executivos. O único em quem ele podia contar para falar em seu nome era o Santo Enviado que estava diante dele. Devido a isso, ele decidiu andar com cuidado em torno de Roel e tentar ganhar a boa vontade deste último. Para sua surpresa, havia um olhar peculiar no rosto de Roel quando ele começou a falar sobre os soldados de armadura preta e figuras de mantos pretos vagando pela cidade à noite. Traga-me para a linha de frente, ordenou Roel após um momento de contemplação. Bradley rapidamente acenou com a cabeça e acompanhou pessoalmente Roel. Levaram meia hora para chegar à linha de frente, onde uma luta intensa estava ocorrendo. Os discípulos da Convocação dos Santos estavam gritando em agonia sob os sussurros blasfemos daqueles monstros, deixando-os sem escolha a não ser puxar sua linha de defesa de novo e de novo. A única razão pela qual esses monstros não foram capazes de pisoteá-los foi devido às flechas e feitiços de longo alcance vindos das costas, mas isso não seria suficiente para ganhar a batalha. Havia simplesmente muitos monstros emergindo das sombras. A Irmandade da Salvação estava travando uma guerra de atrito contra as outras potências em Leinster. Eles lideravam pessoalmente um ataque durante o dia e descansavam à noite, passando a tarefa de pressionar os inimigos para esses monstros. Essa tática permitiu que eles preservassem a força de sua força principal enquanto esgotavam rapidamente seus inimigos. Para piorar as coisas, o fato de que eles não foram capazes de enfrentar esses monstros em batalhas de curta distância significava que eles não seriam capazes de manter sua linha de defesa contra eles. Qualquer terreno que ganhassem ao longo do dia seria imediatamente perdido à noite. Com esta estratégia, a Irmandade da Salvação derrubou com sucesso todos os outros poderes. As únicas que restaram foram a Convocação dos Santos e a Academia Saint Freya. Ficou claro que a Convocação dos Santos havia sofrido mais uma derrota completa esta noite. A situação na linha de frente instilou desespero no coração de todos os discípulos, e os sussurros indutores de loucura só pioraram ainda mais seu estado mental. Mesmo a chegada de reforços pouco fez para elevar o moral deles. As sobrancelhas de Roel se ergueram ao ver os monstros. Ele se virou para olhar para Bradley e perguntou: esse é o monstro de que você falou? Isso mesmo, Senhor Santo Enviado. A confirmação trouxe um sorriso desdenhoso aos lábios de Roel, e ele começou a caminhar direto para a linha de frente. O chocado Bradley imediatamente correu para detê-lo, mas de repente percebeu algo que o fez congelar no local. Espere um momento, porque minha cabeça não está mais doendo. O espanto de Bradley não diminuiu em nada os passos de Roel. Criou uma visão peculiar. No campo de batalha onde todos os outros estavam recuando, um homem de cabelos pretos avançava sozinho. Todos os olhos naturalmente caíram sobre ele. Enquanto caminhava, uma misteriosa pulsação ondulava de seu corpo. Aliviou o sofrimento dos discípulos e restaurou sua racionalidade e compostura. Quando ele finalmente alcançou a linha de frente da linha de defesa, seu corpo já estava brilhando pela luz das estrelas. Sua pequena silhueta parecia uma fortaleza imponente protegendo todos daqueles monstros. Bradley ficou pasmo com essa milagrosa virada de eventos. Os guerreiros se viram encarando a figura desconhecida parada diante deles com a respiração suspensa, sem saber o que estava acontecendo. O homem de cabelos negros ergueu a espada bem alto e virou-se para os discípulos com seu semblante digno. Seus olhos dourados brilhavam intensamente como se estivessem cheios do calor do sol. Eu, o Santo Enviado Roel, fui encarregado pelos executivos de reforçar Leinster e salvar meus irmãos e irmãs de seu sofrimento. Adoradores devotos da Deusa Mãe, chegou a hora de vocês permanecerem firmes e guardarem a honra de nossa Deusa Mãe. Um milagre desceu para a nossa causa. Ela nos abençoou com sua proteção contra os sussurros blasfemos daqueles monstros. A Deusa Mãe está olhando por nós agora. Esta é a sua oportunidade de provar sua fé. Fique junto comigo e expulsaremos esses seres abomináveis com as bênçãos que ela nos concedeu. O homem de cabelos negros ergueu os braços, como se fosse um deus abraçando as massas. Houve um breve momento de silêncio antes de aplausos ensurdecedores e gritos de guerra irromperem diante dele. A revelação trazida a eles pelo Santo Enviado havia evocado a fé dos discípulos. Eles olharam para os monstros parados diante deles com os olhos avermelhados em delírio. Foi em uma atmosfera tão acalorada que o homem de cabelos pretos finalmente deu sua ordem. Carregar. Capítulo 294 do Desconhecido. Capítulo 294 do Desconhecido. Esta foi a noite em que o Santo Enviado Roel se tornou a luz da salvação para os adoradores da Deusa Mãe. Ele era o Salvador, a graça que a Deusa Mãe havia concedido a seus filhos encurralados. Ele era o carrasco, julgando aqueles que ousavam blasfemar contra a Deusa Mãe. Os destemidos discípulos da Convocação dos Santos ficaram com os olhos completamente vermelhos ao embarcar em uma inacreditável retaliação total. Sua carga fanática rasgou os soldados de armadura preta e as figuras vestidas de preto. Gritos de guerra ferozes sacudiram a cidade inteira. Ao lado de Roel estavam as elites mais fortes entre os discípulos. Eles se declararam seus guardas pessoais, prometendo proteger o venerável santo enviado com suas vidas. Até Bradley tinha pisado em cima de um gigantesco boneco de escorpião humano para liderar o ataque na linha de frente. Ele sabia que esta era sua última chance. A Deusa Mãe está olhando para mim. Os discípulos fanáticos rugiram em delírio enquanto atacavam sem qualquer consideração por suas vidas, destruindo impiedosamente a linha de defesa da Irmandade da Salvação. Sentindo que as coisas estavam dando errado, os membros da Irmandade rapidamente pediram reforços, mas não fez diferença.
Malditos Banseis, que diabos está acontecendo aqui? Esses cães da deusa mãe estão loucos? Na sede da Irmandade da Salvação, o bispo Sartoni ouviu o relato de seu subordinado com total perplexidade, sem compreender como tal coisa poderia ter acontecido. Foi apenas no início do dia que os da convocação dos santos pareciam completamente desanimados, agindo como se já fosse o fim deles. Muitos pensaram que seu moral entraria em colapso no momento em que fossem forçados a enfrentar os monstros à noite, mas de repente lutaram ferozmente como se estivessem drogados. Como no mundo isso estava acontecendo? E a nossa Legião da Salvação? Como eles superaram o bloqueio de nossa Legião da Salvação? Rugiu Sartoni com raiva. Estava além de sua imaginação que a convocação dos santos poderia superar os soldados de armaduras pretas e figuras de mantos pretos. Os discípulos também franziram a testa ao ouvir sua pergunta. Com base no que ouvimos, parece que o santo enviado da convocação dos santos chegou ao campo de batalha e concedeu-lhes a bênção da deusa mãe. Besteira. Nós já matamos o santo enviado deles. Então como poderia haver outro? Sartoni interrompeu seu subordinado furiosamente. No final, ele decidiu ir lá pessoalmente e verificar a situação. No entanto, quanto mais se aproximava do campo de batalha, mais horrível sua aparência se tornava. Ele podia ouvir gritos de batalha apaixonados, explosões e gritos de agonia vindos à sua frente, evidência de que os inimigos estavam lutando com força. Ele rapidamente escalou para um ponto de vista para obter uma visão geral do campo de batalha. Ele notou uma enorme multidão reunida no meio do campo de batalha, formando uma proteção hermética em torno de um homem de cabelos negros. Este homem de cabelos pretos tinha olhos dourados que brilhavam como a luz de velas na escuridão, e ele emanava uma misteriosa pulsação de mana que neutralizava os sussurros dos soldados de cabelos pretos e figuras vestidas de preto. O que foi ainda mais surpreendente foi que a multidão reunida em torno dele não era fácil. Ao lado dele estavam o bispo Bradley e os outros discípulos de elite da convocação dos santos. Na frente dele estavam enormes bonecos de escorpiões humanos e inúmeros guerreiros avançando sem medo enquanto gritavam coisas como em nome da deusa mãe e do santo enviado. Caramba, como isso é possível? Eles têm 2 santos enviados. A tez de Sartoni ficou horrível ao ver o homem de cabelos negros. Havia apenas uma pessoa em quem ele conseguia pensar que poderia resistir aos murmúrios blasfemos da Legião da Salvação e reunir todos os discípulos. O santo enviado. Se aquele homem de cabelo preto fosse realmente o santo enviado, a Irmandade da Salvação teria que fazer ajustes significativos em sua estratégia de guerra. Na verdade, a convocação do santo enviado dos santos não era necessariamente forte, pois a força não era uma parte importante dos critérios de seleção. Seria mais correto ver o santo enviado como uma chave para desvendar os trunfos da convocação dos santos, que, nas palavras que recebera dos superiores, deveria ser evitado a todo custo. Foi preciso muito esforço para rastrear o paradeiro do santo enviado e matá-lo, mas parecia que a convocação dos santos tinha uma contramedida preparada. Na verdade, eles conseguiram infiltrar outro santo enviado. Eu preciso relatar este assunto para os superiores imediatamente. Sartoni lançou um olhar de ódio para Roel antes de sair apressadamente da linha de frente. Bradley sentiu como se estivesse em um sonho. Quando o sol finalmente nasceu 2 horas depois, o santo enviado finalmente ordenou a suspensão do ataque. Até então, eles já haviam conseguido recuperar totalmente a área leste da cidade e partes da área norte da cidade, expandindo seu território em 2 vezes em um único fôlego. Esta foi a única grande vitória que a convocação dos santos teve desde o início da guerra, e isso elevou muito o moral deles. Isso também salvou Bradley da desgraça aparentemente inevitável que se aproximava dele. Essa reviravolta importante cimentou o prestígio e a influência de Roel no ramo Leinster da convocação dos santos. Roel olhou para a multidão animada diante dele em silêncio enquanto revisava seus objetivos. Até agora, a missão de infiltração foi um sucesso. Ninguém mais se atreveria a questionar sua posição como santo enviado da convocação dos santos, e agora ele podia reunir os discípulos para cumprir sua ordem. Ao mesmo tempo, ela provocou com sucesso uma enorme comoção e chamou a atenção para si mesmo. Se Lilian estava na cidade também, era apenas uma questão de tempo até que ela soubesse de sua localização atual e viesse procurá-lo. Além disso, essa vitória também foi necessária para abalar um pouco os líderes e as tropas de guarnição estacionadas na Academia de Saint Freya. Em circunstâncias normais, não havia como os líderes da Academia de Saint Freya concordarem com uma reunião com a convocação dos santos, mas a vitória anterior sobre a Irmandade da Salvação deu a eles alguma vantagem para trabalhar. Se as coisas corressem bem, ele poderia ter a oportunidade de conhecer Academic. O ruim foi que a convocação dos santos pagou um alto preço pela intensa batalha que travaram. O atributo de origem da coroa de Roel apenas concedeu aos discípulos alguma resistência contra os sussurros dos monstros, mas os soldados de armadura preta e as figuras vestidas de preto ainda eram inimigos problemáticos. Foi somente através do moral inacreditavelmente alto e da carga destemida dos discípulos que lhes permitiu alcançar uma vitória tão esmagadora. Roel tinha escrúpulos em levar os discípulos para a morte, mas esta era uma batalha que não poderia ser evitada para eles, e eles eram todos cultistas do mal. Além disso, não parecia que eles eram avessos à ideia de morrer. Aqueles que permaneceram firmes em sua fé e defenderam a honra da deusa mãe até seu último suspiro. Você pode ter certeza de que eles voltaram para o abraço da deusa mãe. Roel olhou para os cadáveres diante dele e comentou solenemente. Ao ouvir essas palavras, os discípulos fanáticos tinham uma expressão tão acalorada em seus rostos que parecia quase como se desejassem ter morrido na luta de ontem.
Isso deixou Roel imaginando como seus cérebros estavam conectados, mas ele rapidamente decidiu que não queria saber a resposta para isso. Com um leve suspiro, ele chamou Bradley com um aceno de mão. Senhor Santo Enviado, há algo que você precisa deste humilde. A atitude de Bradley também mudou completamente após a batalha. Assim que viu o aceno de Roel, ele correu com um olhar bajulador no rosto, quase como se estivesse lisonjeado com a atenção. Então, Roel adotou um tom mais casual com ele também. Conte-me a situação na Academia Saint Freya. Tem alguém da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo aí? Sim, há dois deles. A acadêmica Astrid e o Guardião Antônio. Eles provavelmente estão esperando por reforços no momento. Guardião Antônio? Roel ficou surpreso ao ouvir esse nome, pois ele reflexivamente o lembrou do diretor de cabelos brancos da Academia Saint Freya, mas ele não permitiu que seus pensamentos aparecessem em seu rosto. Entendo, comentou Roel com um aceno contemplativo. Mesmo que sejam da Assembleia, isso não significa que não possamos fazer uso de seu poder, principalmente quando compartilhamos um inimigo comum. Encontre uma maneira de entrar em contato com eles. Vamos negociar um acordo. Os olhos de Bradley se iluminaram lentamente quando ele respondeu afirmativamente. Ao mesmo tempo, na área a sul da cidade de Leinster, havia um beco estreito repleto de cadáveres, emanando um fedor nauseante de sangue. Os discípulos da Irmandade da Salvação ficaram surpresos ao ver essa cena trágica, pois os mortos não eram cidadãos comuns, mas soldados de armadura negra. Se como isso é possível, eles não deveriam entrar em fúria assim que qualquer ser vivo se aproximasse deles? Murmurou um dos discípulos assustados nervosamente. Os discípulos foram mais fundo, mas o número de cadáveres ao redor só continuou a aumentar. Devia haver pelo menos 1000 ao redor deles. Finalmente, no final do beco, eles se viram diante de um sobrevivente humano. Há um sobrevivente aqui. Ele é um de nós. E o que está acontecendo? Bebê mulher de cabelo preto. A todos humanos? Todos humanos. O sobrevivente humano estava tão traumatizado que seu corpo tremia incontrolavelmente e suas palavras eram praticamente incoerentes. No meio de sua explicação, ele até explodiu em uma risada maníaca, deixando os outros discípulos assustados com seu comportamento histérico. Enquanto isso, nas ruas a alguma distância do beco, uma mulher de cabelos pretos estava andando com um olhar abatido no rosto enquanto refletia sobre as informações que havia reunido na noite passada. Onde você está, Roel? Capítulo 295. A mesma decisão. Capítulo 295. A mesma decisão. Lilian estava ciente de que não estava no estado de espírito certo. Esta foi a primeira vez que sua mente estava em um caos absoluto. Apesar de estar completamente ilesa fisicamente, todos os tipos de informação estavam misturados em sua cabeça, e suas emoções estavam ardendo em seus nervos como lâminas de barbear. Roel esperava que Lilian estivesse em um estado de espírito instável depois de ter testemunhado a visão horrível do cadáver de um velho conhecido, então era inevitável que ela ficasse perturbada por ser teletransportada de repente para o estado das testemunhas. Mas o que ele não sabia era que nada disso importava para Lilian. Só havia uma coisa dominando a mente de Lilian no momento, e era um fato que ela simplesmente não podia aceitar. Perdi meu irmão mais novo. Lilian claramente se lembrava de Roel mencionando que estava em péssimas condições após derrotar Marcels, nesta cidade aparentemente familiar, mas estrangeira, cheia de monstros e todos os tipos de ameaças. Era indubitavelmente um ambiente perigoso para alguém que estava em má condição. Ela nem se atreveu a pensar no que poderia acontecer porque estava com medo de perder a cabeça. É tudo culpa minha, se ao menos eu não o tocasse. Murmurou a desconsolada Lilian. A preocupação e o remorso borbulhando em seu coração fizeram sua voz soar um pouco rouca. Antes da inscrição de Roel na Academia de Saint Freya, ela recebeu ordens do Imperador Lucas para não entrar em contato com ninguém da casa Ascart. Ela deveria ter evitado que tal situação acontecesse. Enquanto Roel segurava suas mãos de volta na adega para impedi-la de tocar o cadáver, as luvas que ela usava impediam qualquer contato físico entre eles. Em última análise, foi sua imprudência que resultou na crise atual que eles estavam enfrentando. Ela havia baixado a guarda. Quando ela ouviu Roel dizer "eu preciso de você", algo dentro dela parecia ter se tornado completo. Naquele momento, ela de repente sentiu uma vontade irresistível de se aproximar dele. Quem poderia imaginar que seu desejo audacioso acabaria colocando seu irmão mais novo recém-encontrado em tal perigo? E por cento. Número ponto de interrogação por cento e ponto. De repente, ela ouviu sussurros irritantes que perfuraram sua mente, tirando-a de seus pensamentos. Ela imediatamente voltou seus olhos frios de ametista para os incontáveis monstros escondidos dentro de um prédio próximo. Silêncio. Lilian acenou com a mão grandiosamente, e uma chuva de flechas caiu sobre o exército de soldados de armaduras pretas e figuras de mantos pretos, fazendo-os cair um após o outro. Uma buzina de guerra soou, e guerreiros blindados ergueram suas espadas e atacaram o prédio. Eles rapidamente limparam os corredores e eliminaram os inimigos sala por sala. Barulhos metálicos podiam ser ouvidos quando espadas colidiram com armaduras, e o cheiro de sangue gradualmente inundou o prédio. Lilian olhou para os monstros moribundos enquanto seu coração se preocupava com Roel mais uma vez. Com base em sua experiência na noite passada, os sussurros desses monstros foram capazes de induzir dor de cabeça e potencialmente até levar uma pessoa à loucura. Mas, por alguma razão, seus efeitos foram muito menos pronunciados em Lilian. Ela se sentiu desconfortável ao ouvir esses sussurros,
mas sua linhagem imediatamente responderia e a protegeria deles. Graças a isso, ela ainda estava indo bem por enquanto. Mas e o Roel? Ele compartilhava a mesma linhagem com ela, mas estava apenas no nível de origem 4, sem mencionar que estava em más condições. Ele realmente seria capaz de se defender desses monstros? Lilian apertou com força as mãos trêmulas. Ela sentiu que seu coração realmente ia explodir se continuasse pensando nisso. Então ela rapidamente respirou fundo algumas vezes e voltou sua atenção para encontrar Roel. Após um mês de interação e o incidente do envelope sangrento, ela conseguiu entender bem o personagem de Roel, e isso permitiu que ela predissesse aproximadamente sua linha de pensamentos. Alguém tão meticuloso quanto Roel não seria tão tolo a ponto de tentar imprudentemente entrar na Academia Saint Freya. Ele estava fadado a saber que eles eram estrangeiros sem uma identidade adequada neste mundo, então ele seria preso mesmo se conseguisse entrar de alguma forma. Perder a liberdade em um ambiente tão perigoso foi uma péssima jogada. Isso era equivalente a deixar seu destino nas mãos de outros quando ele nem sabia se outros eram confiáveis ou não. Em outras palavras, Roel estava em outro lugar da cidade. Ao interrogar os cultistas do mal ontem, ela descobriu que 2 grandes cultos do mal estavam lutando um contra o outro na cidade, e os monstros vagando por aí eram um de seus meios. É possível que Roel tenha buscado refúgio em um dos cultos malignos. Lilian imediatamente balançou a cabeça. Isso é impossível. Como meu irmão mais novo, bondoso e justo poderia jogar sua sorte com um culto maligno? É mais provável que ele esteja acampando em um dos prédios, usando o poder de sua linhagem para afastar esses monstros. Havia um problema com essa dedução, porém, e Lilian estava bem ciente disso. Ela estava fazendo uma suposição implícita de que Roel estava tentando seu melhor para se reunir com ela também, ou então teria sido muito mais seguro para ele esperar seu tempo na floresta fora da cidade. Ela não pôde deixar de sentir um pouco de medo quando ela pensou sobre isso. Era verdade que eles eram parentes de linhagem, mas se Roel a reconhecia como sua irmã mais velha ou não era uma questão totalmente diferente. Roel era um nobre da teocracia e era particularmente próximo da Confederação Rosa Merchante das Sorúfias. Reconhecê-la como sua irmã mais velha só o colocaria em uma situação difícil. Se ele se recusar a me reconhecer quando chegar a hora, só de imaginar a possibilidade de isso acontecer, Lilian se sentia vexada e insegura. A buzina de guerra soou mais uma vez, e mais uma onda de guerreiros atacou os soldados de armadura preta. O barulho repentino tirou Lilian de seus pensamentos. Ela rapidamente balançou a cabeça enquanto pensava na expressão no rosto de Roel antes da separação. Isso não vai acontecer. Roel nunca faria isso. Lilian deu um tapinha em seu peito enquanto suas emoções descontroladas se acalmavam um pouco. Seus olhos de ametista finalmente começaram a recuperar sua racionalidade usual. Logo, ela chegou a uma decisão. Não adianta procurar cegamente na cidade. Será muito mais eficiente se eu lhe disser minha localização. Vou ter que continuar matando até que todos saibam da minha existência. Até então, Roel certamente seria capaz de encontrar o caminho para mim. Assim, os 2 parentes de linhagem acabaram escolhendo métodos idênticos para se encontrarem nesta cidade do caos. A Irmandade da Salvação foi derrubada? Como isso é possível? No centro de comando central da Academia de Saint Freya, um jovem ruivo ficou chocado ao ouvir o relato dos soldados. Ele rapidamente abaixou a cabeça para folhear cuidadosamente os papéis do relatório em suas mãos. Antonio Yad, o mais alto comandante do Exército de Defesa da Academia de Saint Freya e vice-comandante das tropas da guarnição de Leinster City. Quando seu superior perdeu a cabeça com os sussurros blasfemos daqueles monstros, Antonio rapidamente reorganizou as tropas da guarnição e evacuou todos para a Academia de Saint Freya, onde eles estavam mantendo sua linha de defesa enquanto esperavam reforço. Se tivesse sido anos atrás, ninguém teria imaginado que a Academia de Saint Freya teria sido forçada a empregar a guerra defensiva. Afinal, era a mais famosa academia de transcendentes para a humanidade. Qualquer um que tentasse cercar a Academia de Saint Freya seria imediatamente esmagado por suas forças superiores. Mas as coisas eram diferentes agora. Devido à guerra contra os desviantes, cada país era praticamente uma concha oca depois de direcionar a maior parte de suas forças militares para a linha de frente. O mesmo se aplicava à Academia de Saint Freya também. A maioria dos membros da equipe e elites das guildas acadêmicas foram despachadas para o campo de batalha, e uma boa parte dos alunos da 4ª série até abandonou a academia para se juntar ao exército na esperança de fazer sua parte pela humanidade. Como resultado, havia apenas cerca de 3.000 pessoas na academia no momento. Pode parecer uma força considerável à primeira vista, mas vale a pena notar que eles eram principalmente alunos da 1ª série, 2ª série e 3ª série. A maioria deles ainda não estava devidamente treinada para o combate. Além disso, a Academia Saint Freya era simplesmente grande demais para que ninguém se visse se as 3.000 pessoas se espalhassem igualmente pelo campus. Se não fosse pela barreira da academia, não havia nenhuma maneira de Antonio e os outros serem capazes de manter sua posição contra a Legião da Salvação. A Legião da Salvação foi o pesadelo convocado pela Irmandade da Salvação para esta revolta. Esses monstros correram desenfreados por toda a cidade, levando inúmeros cidadãos inocentes à loucura. Mesmo um culto maligno estabelecido como a Convocação dos Santos foi quase forçado à beira da extinção sob suas proezas. Mas,
Para surpresa de Antônio, a convocação dos santos moribundos fez um contra-ataque, um grande ataque. Eles realmente conseguiram recuperar mais de um quarto de toda a cidade em uma única noite. Esta realização milagrosa deixou Antônio muito perplexo. Ele não conseguia compreender como eles conseguiram superar o bloqueio apertado pela Legião da Salvação. Santo enviado Roel. O jovem Antônio murmurou o nome do homem que apareceu do nada e orquestrou o retorno da convocação dos santos, mas simplesmente não soou um sino em sua cabeça. Na verdade, Antônio tinha mais de uma identidade. Ele se juntou à Assembleia dos Sábios do Crepúsculo enquanto estudava na Academia Saint Freia, usando o pseudônimo de Guardião. Ele estava a par de muitas informações confidenciais sobre os cultos malignos como membro da Assembleia, mas nunca tinha ouvido falar de uma figura tão formidável entre os santos enviados das convocações dos santos. Os santos enviados não deveriam ser mais do que ferramentas na convocação dos santos. Eles têm uma posição elevada na organização, mas suas proezas individuais tendem a ser inexpressivas. Isso é esquisito. Eu tenho que me encontrar com Lord Astrid, disse Antônio. Ele rapidamente caminhou por um longo corredor que estava fortemente guardado por duas fileiras de soldados e se dirigiu a uma sala palaciana. O sol já estava alto agora, mas o quarto permanecia escuro devido às janelas fechadas. Ele caminhou lentamente em direção ao centro da sala e levantou a cabeça. Sob o vidro iridescente do teto flutuava uma bela figura. Astrid acadêmica. Ela era uma figura muito importante na Assembleia dos Sábios do Crepúsculo que permaneceu indescritível por muitos anos, mas o aparecimento de um traidor na Assembleia comprometeu sua identidade, resultando em sua crise atual. Antônio suspirou suavemente antes de se aproximar dela. Ele abaixou um pouco as costas respeitosamente e estava prestes a falar quando a figura flutuante de repente abriu os olhos. Era um par de olhos místicos e iridescentes, só que estavam cheios de emoções complexas no momento. Antônio, aconteceu alguma coisa lá fora? Perguntou Astrid enquanto olhava nostalgicamente além da academia. Eu sinto algumas auras familiares. Capítulo 296 Nomes não ouvidos. Capítulo 296 Nomes não ouvidos. Roel estava em uma condição terrível agora. Fazia apenas 6 horas desde que ele entrou no estado das testemunhas, e ele já havia se passado como santo enviado para confrontar Bradley e liderar os fanáticos da convocação dos santos em um contra-ataque contra a Irmandade da Salvação. As coisas funcionaram bem no final, mas ele estava praticamente pisando em gelo fino durante todo esse tempo. No entanto, o que mais preocupava era seu esforço. Ele foi capaz de realizar esse milagre graças a ele ter encontrado esses monstros em uma academia escura paralela para a qual foi teletransportado através do anel Black Rose. Enquanto tentava desbloquear a segunda autoridade que Margaret falou, ele tentou todos os tipos de coisas com seu atributo de origem da coroa, uma delas sendo uma supressão AOE daqueles soldados de armadura preta. Os resultados não foram espetaculares. Ele percebeu que tudo que seu atributo de origem da coroa fazia contra aqueles soldados de armadura negra era aliviar a dor de cabeça criada por aqueles sussurros blasfemos, mas provou ser inesperadamente crucial aqui. Tudo que ele realmente precisava fazer aqui era criar um ambiente onde seus aliados pudessem lutar, e o atributo origem da coroa fez exatamente isso. Era apenas que manter o atributo origem da coroa ativado por horas a fio, garantindo que o alcance fosse suficiente para cobrir a maioria dos cultistas do mal, não era tarefa fácil. Ele havia se esgotado muito e precisava urgentemente de descanso para se recuperar. Avaliação, 39, baixa. Roel franziu a testa ao ver a avaliação do sistema. Ele não ficou muito satisfeito com o resultado. Aumentar sua avaliação em 37 pontos ao longo de uma noite pode parecer impressionante, mas Roel sabia que aumentar seus pontos ficaria progressivamente mais difícil quanto mais ele avançasse. Talvez esses 37 pontos não valham nem 5 pontos quando ele chegar aos 70 ou 80 anos. Roel tinha duas deduções sobre isso. 1. Os inimigos que ele derrotou na noite passada eram principalmente bucha de canhão. Ele não tirou nenhuma figura notável, então os pontos que ele recebeu acabaram ficando no lado inferior. 2. Ele estava trabalhando na direção errada. Era improvável que ele fosse transportado para este estado testemunha para ajudar a convocação dos santos a virar a maré contra a Irmandade da Salvação. Considerando que o gatilho para este estado de testemunha foi o anel Black Rose, que veio de Academic, ele deveria estar procurando por ele para descobrir seu objetivo aqui. Além disso, tudo o que ele realmente fez até agora foi fornecer imunidade aos cultistas do mal, então isso poderia ser uma razão para os pontos mais baixos também. Embora, honestamente, Roel não estivesse muito incomodado com isso agora. Ele estava mais preocupado em encontrar Lilian e salvá-la. Qual era o sentido de juntar mais pontos e se tornar mais forte quando ele não podia nem proteger aqueles com quem se importava? Felizmente, ele já tinha um plano em mente. Os discípulos que haviam acabado de passar pela batalha estavam agora todos reunidos em um salão solene. Muitos deles estavam cobertos de sangue e sujeira, e alguns até ficaram feridos. Apesar disso, eles permaneceram em um clima febril devido a Roel agraciando-os com sua atenção. Até o bispo Bradley estava de pé respeitosamente ao lado, dando destaque a ele. Irmãos e irmãs, guardamos a honra da deusa mãe com nossas próprias mãos ontem à noite. Provamos nossa fé através de nossas ações. Nós expulsamos aqueles seres blasfemos de volta ao vazio ao qual eles pertenciam. Sem dúvida, este será um grande golpe para a Irmandade da Salvação. Acredito que os cordeiros assustados desta cidade já devem ter ouvido falar de nossas façanhas heróicas. Eles devem estar ansiosos para ouvir sobre nós, então devemos deixar nossa voz sair. Deixe meu nome se espalhar por todos os cantos de Leinster. Deixe nossos inimigos saberem que a deusa mãe enviou seu santo enviado para punir aqueles que ousam manchar sua honra.
ordenou Roel. A multidão febril aplaudiu ensurdecedoramente em resposta e gritou seu nome várias vezes. Dado o entusiasmo que demonstravam, não deveria levar mais de 3 dias para que todos em Leinster soubessem sobre ele. Roel assinou com a cabeça em satisfação. Ele olhou pela janela para o cenário do amanhecer e rezou solenemente pela segurança de Lilian. O castelo de Worcester, na área leste da cidade, costumava ser de propriedade da Worcester House, mas depois que eles encontraram seu fim na revolta, a Convocação dos Santos assumiu o controle e usou como sede temporária. E agora, estava dando as boas-vindas ao seu novo dono. Enquanto Roel caminhava no tapete vermelho da vitória para o castelo, os discípulos rapidamente fizeram arranjos entre si para reforçar ainda mais as defesas do castelo. Havia uma sentinela a cada 5 passos que se dava no castelo, de tal forma que era impensável que qualquer assassino se esgueirasse. O bispo Bradley pediu permissão a Roel para recuperar o artefato sagrado, e este deu um aceno de aprovação. Por um lado, era normal para ele, como santo enviado da Convocação dos Santos agora, estar de posse do artefato sagrado. Por outro lado, ele queria algum tempo longe de Bradley para entender melhor a situação atual. Sua mente ainda estava agitada agora. Nos estados das testemunhas anteriores, geralmente havia 2 posições claras para ele escolher, e uma delas era o lado de seu antepassado, e era uma escolha óbvia com quem ele deveria ir. Mas desta vez foi diferente. Havia 3 poderes em jogo aqui, e Roel nem tinha certeza do que deveria estar fazendo. Na superfície, parecia que a Irmandade da Salvação estava atacando a cidade, a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo estava aguardando, e a Convocação dos Santos estava sendo derrotada, mas havia algo realmente estranho sobre esses 3 poderes agora que deixou Roel desconfortável. Em primeiro lugar, porque a Irmandade da Salvação estava se revoltando neste momento crucial durante a guerra contra os desviantes. Eles estavam tendo um aneurisma cerebral? Qual era mesmo o objetivo dessa revolta? Certamente eles não poderiam estar planejando colocar toda a humanidade contra eles apenas para que pudessem conquistar Leinster por um curto período de tempo. Fora isso, também havia algo errado com as tropas da guarnição e os alunos da Academia Saint Freya. Ontem à noite, Roel liderou os discípulos da Convocação dos Santos em uma campanha bem-sucedida contra a Irmandade da Salvação. Eles estavam do lado vantajoso durante toda a batalha. Contanto que a Academia de Saint Freya tivesse aberto seus portões e os reforçado, eles poderiam ter conduzido um ataque de pinça e causado danos incapacitantes à Irmandade da Salvação. Esta foi uma oportunidade divina, mas os líderes da Academia Saint Freya na verdade não fizeram um movimento. Será que a posição deles era tão terrível que eles não podiam ir para a ofensiva? Ou que Acadêmico e Guardião tinham alguma outra razão por trás disso? Por último, mas não menos importante, a Convocação dos Santos vinha perdendo terrivelmente desde o início da guerra. Seria mais sensato para eles reduzir suas perdas e recuar primeiro antes de voltar para a cidade em uma data posterior. Havia realmente uma razão para eles se agarrarem desesperadamente a Leinster neste período específico de tempo. Deve-se saber que a Irmandade da Salvação praticamente se condenou. Os soldados de armadura preta e as figuras vestidas de preto eram formidáveis, mas não eram suficientes para se defender contra as principais forças da humanidade. Uma vez que os reforços chegassem da linha de frente, seria o fim da Irmandade da Salvação. Era realmente necessário que a Convocação dos Santos resistisse desesperadamente a um bando de pessoas prestes a morrer. O que havia de tão ruim em dar um passo atrás primeiro e permitir que alguém limpasse a bunda antes de se juntar à festa mais uma vez? Discípulos comuns podem fazer isso por suas crenças, mas certamente os executivos da Convocação dos Santos não eram um bando de idiotas também? Roel ponderou por um momento antes de balançar a cabeça. Ele havia conhecido Douglas em outro estado testemunha antes, e este não teve escrúpulos em fugir no momento em que as coisas pioraram. Pelo menos com base em sua experiência com Douglas, parece que os executivos da Saints Convocation eram pessoas pragmáticas que valorizavam ganhos tangíveis mais do que orgulho e honra. Isso só poderia significar uma coisa. O Saints Convocation Leinster Branch não era mais do que um peão para eles desde o início, seja ordenando que Bradley aguentasse até o fim ou despachando um santo enviado. A verdade era que os executivos não davam a mínima para o ramo Leinster da Convocação dos Santos. A única coisa que lhes interessava era amarrar a Irmandade da Salvação. Foi essa atitude que provocou o fraco desempenho da filial de Leinster até agora. Roel pensou que o primeiro passo para dar sentido a essa bagunça era entender a razão pela qual essa revolta começou em primeiro lugar, assumindo que a Irmandade da Salvação não era tão tola a ponto de começar essa guerra apenas para ocupar Leinster. Então, ele começou a olhar através da inteligência da Convocação dos Santos nos últimos meses, e sua atenção foi rapidamente trazida para um certo nome. Rei Mágico Presley Maxwell. Roel ficou perplexo ao ver esse nome não porque pensou em algo, mas porque não provocou nada em sua cabeça. Alguém digno de ser intitulado o Rei Mago estava destinado a ser uma figura formidável que deixou sua marca na história, então era estranho que um aficionado por história como ele nunca tivesse ouvido falar dele antes. Então, ele tentou casualmente sondar os discípulos que guardavam a entrada de seu quarto sobre Presley Maxwell, e os resultados o chocaram. Descobriu-se que o Rei Mago Presley Maxwell era o atual diretor da Academia Saint Freya. Isso não está certo. Não há como eu não ter a impressão de alguém tão formidável como aquele. Os olhos de Roel ficaram afiados à medida que a incongruência que sentia crescia à medida que aprendia. Segundo o discípulo, já fazia algum tempo que Presley ganhava destaque. Ele costumava ser orador de Browne, mas há muito se aposentou. Ninguém sabia quantos anos ele tinha, mas ele era visto como o rei descoroado de Browne por todos já há algum tempo, pois ele era um dos indivíduos mais fortes entre os atuais transcendentes humanos.
Ele era um transcendente de nível 1 de origem. Em circunstâncias normais, alguém tão reverenciado quanto ele deveria poder descansar pacificamente em seus últimos anos. Mas a situação com os desviantes era tão terrível que Presley não podia mais se dar ao luxo de ficar em segundo plano. Então, ele decidiu seguir em frente e assumir inúmeras responsabilidades, incluindo tornar-se o diretor da Academia Saint Freya. Era mais provável que Presley estivesse liderando pessoalmente as tropas de volta para reforçar a Academia de Saint Freya. Roel ouviu a explicação do discípulo com indiferença, como se não fosse um grande problema para ele. Ele continuou com mais algumas perguntas antes de dispensar o discípulo e fechar a porta de seu quarto. Assim que ele estava sozinho, seu rosto ficou sombrio. Ao mesmo tempo, em algum lugar distante, um velho de manto preto acabava de receber uma carta e a examinava. Quando ele viu que alguém havia usado seu atributo de origem para neutralizar os sussurros blasfemos da Legião da Salvação, os olhos do velho se estreitaram. Ascart. Presley olhou na direção de Leinster e murmurou baixinho. Capítulo 297 Rainha das Bruxas. Capítulo 297 Rainha das Bruxas. Fazia muito tempo que Roel Ascart não experimentava tais sensações. Sua mente estava nebulosa como se estivesse dentro de um sonho, mas de alguma forma, ele estava sendo guiado em algum lugar por uma força misteriosa, que lembrava uma peregrinação para encontrar uma divindade. Sua consciência e controle de seu corpo estavam entorpecidos a ponto de ele se sentir como um espectador assistindo a um filme em uma perspectiva em primeira pessoa. Isso não era necessariamente uma coisa ruim, uma vez que enterrava a exaustão com a qual ele estaria sobrecarregado nesta longa jornada. Se havia uma coisa pela qual ele ainda se sentia surpreso, apesar de suas emoções entorpecidas, seria o ambiente ao seu redor. Ele estava andando por uma rua, não era uma planície cor de sangue ou um vale de montanha, mas uma rua branca e imaculada com uma passagem larga. Não parecia deserto, apesar da falta de pessoas. Em vez disso, parecia estar aguardando o retorno triunfante de seu rei. A luz do sol de cima fazia a rua branca brilhar fracamente, encobrindo-a com uma beleza etérea. Levava até um magnífico castelo que se erguia no centro da cidade. O que restava da consciência de Roel se transformou em ação enquanto ele tentava processar as diferenças no ambiente. O castelo tinha várias torres altas com bandeiras tremulando em seus telhados. Seu carpete carmesim era bordado com flores douradas, dando um ar de realeza. Os numerosos portões pelos quais ele passou ao longo do caminho eram todos gigantescos e majestosos. Era fácil imaginar o quão próspera a terra era através de sua grande arquitetura. Roel nunca esperava que o deus antigo que ele encontraria desta vez estivesse realmente vivendo nesse tipo de cidade de fantasia. Suas experiências anteriores com Grandar e Peitra não lhe mostraram nenhum indício de civilizações antigas. Ele inconscientemente passou por uma série de longos corredores antes de finalmente chegar diante de uma porta imponente. Seus passos finalmente pararam, sinalizando que ele havia chegado ao seu destino. Era estranho, mas ele entendeu reflexivamente onde estava. À entrada da sala de audiência, ele estava de pé no centro do palácio, o lugar onde o antigo deus residia. Não havia ninguém para relatar sua chegada, mas a pesada e opulenta porta da sala de audiências se abriu automaticamente para ele, como se o convidasse a entrar. A abertura da porta lançou um pequeno raio de luz na testa de Roel que rapidamente o envolveu e a área ao seu redor. Ao mesmo tempo, uma melodia tradicional e digna começou a tocar ao fundo. O pó dourado desceu pela sala de audiências, transformando-se em flores ao tocar o chão. No centro da sala de audiências havia uma plataforma elevada onde estava posicionado um trono alto. Sentada neste trono alto estava uma mulher de cabelos brancos com lábios vermelhos cereja. Ela parecia ter cerca de 17 ou 18 anos, com uma pele clara e lisa que parecia delicada, mas não artificial. Ela era mais magra, mas suas vestes apertadas acentuavam os contornos de suas figuras. Seus longos cílios lançavam uma leve sombra em seus olhos fechados. Talvez devido à fanfarra ao fundo ou porque ela sentiu uma presença estrangeira, suas pálpebras tremeram um pouco antes que ela lentamente abrisse os olhos. No momento em que seus brilhantes olhos vermelhos mais loucos foram revelados, Roel sentiu um choque que finalmente o tirou de seu transe. Ponto de exclamação. Seu corpo tremeu quando ele cuidadosamente levantou a cabeça para olhar para a mulher no trono. A mulher de cabelos brancos parecia estar atordoada, mas no momento em que seus olhos vermelhos mais furiosos caíram sobre ele, seus lábios se curvaram para formar um sorriso familiar e caloroso. Finalmente nos encontramos. Eu sou Artasia, mas você pode me conhecer melhor pelo meu título, Rainha das Bruxas. Ponto de exclamação. Roel arregalou os olhos. O termo bruxa não deveria ser usado levianamente no continente Cia. Ao contrário de seu mundo anterior, não era apenas uma acusação ridícula usada para difamar mulheres inocentes e queimá-las em estacas. Pelo contrário, era um grupo que realmente existia. Não havia muitas bruxas no mundo, e elas também não gostavam de viver juntas em uma comunidade. Então seria difícil chamá-las de raça ou tribo. No entanto, eles receberam uma posição considerável na Era Antiga. Era só que os humanos os aceitavam muito menos em comparação com a forma como eles olhavam para as outras raças poderosas. Na maioria das lendas que ainda eram transmitidas até hoje, as bruxas eram retratadas como velhas bruxas ou monstros desumanos. A maioria acreditava que fossem encarnações do desastre, mas o que confundiu Roel foi o fato de que havia realmente uma rainha das bruxas, apesar do fato de que as bruxas não viviam em comunidades. Além disso, ele achava estranho que a outra parte se apresentasse imediatamente. Quando os deuses já foram tão fáceis de falar,
É isso que você está pensando, certo? Ah, Roel estremeceu de surpresa ao ver seus pensamentos lidos em voz alta. Artasia riu alegremente em resposta, mas seu sorriso logo desapareceu. Ela começou a enrolar o cabelo com um olhar descontente em seu rosto. Que mal, estou apenas tentando me apresentar aqui. Além disso, não sou a única existência peculiar aqui. Não é muito legal da sua parte estar me olhando com olhos preconceituosos. Eu peço desculpas, eu só estava. Desculpas aceitas. Eu não sou tão mesquinho, e não há nada que eu não possa perdoar ao meu herói. Antes que Roel pudesse terminar suas palavras, Artasia de repente o interrompeu com um estalar de dedos e o assegurou com um sorriso. Seus olhos vermelhos mais furiosos estavam olhando atentamente para Roel, e seus lábios estavam curvados de forma adorável. Em contraste, Roel apenas parecia confuso. Herói, de fato. Você é o herói que me libertará da morte eterna. Artasia olhou para Roel com os olhos cheios de calor e admiração. Então, me diga seu nome. Desejo saber o nome do herói que veio me salvar. Meu nome é R. Não conte a ela. Ponto de exclamação. Roel estava prestes a revelar seu próprio nome quando a voz ansiosa de Petra de repente ecoou em seus ouvidos, embora tenha desaparecido logo em seguida. O aviso inesperado o abalou por um breve momento e ele perdeu a voz por um breve instante. Artasia piscou os olhos, intrigado com o que estava acontecendo com ele. Mas antes que ela pudesse perguntar, Roel já havia voltado ao seu estado habitual. Ro, meu nome é Ro. Ro, que nome maravilhoso você tem. Disse Artasia com um sorriso encantador. Ela se levantou de seu trono e falou palavras que deixaram Roel totalmente pasmo. Agora que terminamos as apresentações, vamos nos conhecer melhor através de um encontro? Um encontro? É claro, eu tenho que retribuir o herói que veio até aqui para me libertar. Não é assim que geralmente acontece nas histórias. O cavaleiro derrota o dragão maligno e salva a princesa de seu cativeiro. Em troca, o rei concede grandes riquezas e promete à princesa a ele. É tudo perfeitamente normal. Mas eu não derrotei nenhum dragão maligno, e eu não escolhi salvá-lo por minha própria vontade. Respondeu Roel sem jeito. Artasia ficou atordoada por um momento, e seus lábios se franziram em um beicinho. Uma leve sugestão de vergonha vermelha coloriu suas bochechas, e é o resultado que conta. Não importa qual seja o motivo ou quanto sofrimento alguém passe, não faz sentido se não conseguir salvar a princesa no final. Além disso, você não acha que é necessário que nos conheçamos melhor? Você tem razão. Perdoe-me, Sua Majestade. Sério, você não pode se dirigir a mim tão formalmente. Apenas Artasia servirá. Artasia virou a cabeça com um beicinho. Um momento depois, uma ideia pareceu vir à sua mente. Ela levantou um pouco a saia e graciosamente desceu as escadas, acrescentando uma mancha de brancura ao campo de flores. Olha, estamos no mesmo terreno. Podemos acabar com essas formalidades problemáticas agora? Artasia inclinou a cabeça enquanto ela perguntava com um sorriso. Seu lindo rosto exalava gentileza e calor que derreteria o coração de qualquer homem. Roel ficou atordoado por ela por um momento antes de finalmente assentir. Tudo bem, Artasia? Maravilhoso. Vamos começar, certo? Os olhos vermelhos mais loucos de Artasia se iluminaram de excitação. Ela estalou os dedos e, no momento seguinte, os dois de repente estavam sentados em uma mesa de jantar perto da janela. Na mesa de jantar delicadamente esculpida havia um par de taças de vinho cuidadosamente polidas e talheres personalizados. A janela ao lado da mesa dava uma visão panorâmica do enorme castelo e da cidade abaixo. Eu teria preferido assistir a uma peça de teatro para nosso encontro, mas você parece exausta. A longa viagem até aqui deve ter te cansado. Permita-me reabastecer sua energia, disse Artasia com um sorriso gracioso. Com um aplauso de sua mão, iguarias de repente começaram a existir em seus pratos. Ao mesmo tempo, as taças de vinho começaram a se encher de líquido vermelho. Essa visão inacreditável fez o queixo de Roel cair. Ele não pôde deixar de olhar para o alegre Artasia, mas inesperadamente, o último começou a se agitar sob seu olhar. Eu sei que sou incrível, mas eu preferiria que você pudesse se abster de me olhar tão intensamente. Este é meu primeiro encontro. Seu primeiro encontro? Eu nunca tive ninguém me acompanhando na mesa de jantar antes. Artasia parecia estar no local quando ela começou a enrolar o cabelo novamente. Seus olhos vermelhos mais furiosos escureceram sombriamente enquanto ela se lembrava de suas memórias passadas, mas ela rapidamente virou a cabeça com medo de ser vista. Roel sentiu seu coração amolecer. Eu o vejo. É uma honra ter o privilégio de levá-la em seu primeiro encontro. E, isso nem precisa dizer, sinta-se livre para comer o seu preenchimento. Esta é a magnanimidade da Rainha das Bruxas. Um sorriso voltou ao rosto de Artasia depois de ouvir o comentário de Roel. Roel pegou seus talheres e começou a cavar a comida. No momento em que colocou a comida na boca, suas pupilas se dilataram de espanto. Delicioso, não é? É o meu sabor favorito também. Parece que somos realmente compatíveis um com o outro. Artasia bateu palmas alegremente. Os dois conversaram sobre comida antes de seguirem para uma apresentação musical. Depois, eles cavalgaram até um belo lago e deram um passeio pela área. Roel até lhe ensinou as regras do xadrez na hora e jogou com ela. Infelizmente, ele acabou sendo derrotado depois de algumas partidas, o que trouxe um sorriso triunfante ao rosto dela. Foi sob uma atmosfera calorosa e confusa que os dois voltaram para a sala de audiência. Artasia mergulhou no campo de flores e sacudiu os braços alegremente. Então, ela levantou um pouco a cabeça e olhou para Roel, que ainda estava parado na porta. Roel suspirou suavemente antes de caminhar para se deitar ao lado dela. Só para deixar claro, eu não pedi para você fazer isso. Você pode pensar nisso como um desejo unilateral da minha parte então. Não é meu hobby ficar estoicamente ao lado e contemplar uma jovem deitada em um canteiro de flores. Ah, moça, faz tanto tempo que ninguém me chama assim. Artasia fechou os olhos,
e os dois descansaram em silêncio no canteiro de flores por um longo tempo. Esse ambiente pacífico acabou sendo quebrado por um suspiro relutante da bruxa de cabelos brancos. Parece que o tempo acabou. Capítulo 298. A tentação da bruxa. Capítulo 298. A tentação da bruxa. Parece que o tempo acabou. Deitada no meio de um campo de flores, Artasia falou com uma pitada de tristeza e relutância em sua voz. Roel não respondeu ao comentário dela, preferindo esperar pacientemente que ela continuasse. Foi bastante longo para um primeiro encontro, e até saímos juntos para um encontro. Gostei muito. Por que você me pediu em namoro? Duvido que você me pediu para acompanhá-lo só porque eu tenho a capacidade de tirá-lo daqui. As bruxas não são conhecidas por retribuir favores. Os olhos dourados de Roel brilharam com compostura e racionalidade, imperturbável pelo sentimentalismo da situação. A fragrância das flores flutuou por todo o campo de flores. Sob a luz do sol quente, a pele de Artasia parecia emanar um brilho fraco. Ela olhou profundamente nos olhos de Roel por um longo tempo antes de seus olhos vermelhos mais furiosos se estreitarem ligeiramente. Claro que não. Como pode haver uma pessoa assim entre as bruxas? O olhar adorável e travesso que Artasia estava mantendo tudo isso enquanto se desvaneceu, e pela primeira vez, ela revelou um sorriso largo e enigmático que parecia adequado para alguém apelidado de Rainha das Bruxas. Minha razão para te convidar para um encontro é simples. Você é o único qualificado para ficar ao meu lado. Ponto. A resposta inesperada deixou Roel franzindo a testa em dúvida. Artasia riu com vontade de sua resposta. Tem mais uma coisa que eu estou querendo fazer há algum tempo. Você quer adivinhar o que é? Perguntou Artasia maliciosamente. Ela estalou os dedos sem esperar por uma resposta. Quando Roel entendeu o que estava acontecendo, ele já estava sentado no trono no centro do campo de flores. Ponto de exclamação. O que você acha? É uma visão muito boa, não é? Roel arregalou os olhos de espanto, incapaz de compreender o significado desse movimento. De repente, ele ouviu uma voz ao seu lado e virou a cabeça para o lado, apenas para ver Artasia de pé ao lado do trono. Eu sempre fui aquele sentado lá em cima, olhando para os outros de uma posição elevada. Um dia, me peguei imaginando como os outros se sentiriam ao olhar para o mundo da mesma altura que eu. É só que esta não é uma visão que eu possa compartilhar facilmente com os outros. Mas seria uma história diferente com você. Como é? Você gosta disso? Ponto. Diante dos olhos expectantes da bruxa sorridente de cabelos brancos, Roel de repente se viu sem palavras. Mais uma vez, antes que ele pudesse responder, Artasia de repente levantou o dedo e exclamou em compreensão. Oh meu Deus, como eu poderia ter esquecido? Não deveria haver ninguém autorizado a ficar ao lado do trono. Artasia cobriu o rosto de vergonha antes de desaparecer no instante seguinte. Quando ela reapareceu mais uma vez, ela já estava de pé ao pé do pedestal. Minha posição deve estar em algum lugar aqui. Sim. Ela olhou ao redor animadamente antes de tomar sua posição. Então, ela se virou para olhar para Roel e fez uma reverência graciosa. No momento em que a rainha das bruxas abaixou a cabeça, um sentimento inexplicável começou a brotar no coração de Roel. Estar em uma posição de poder e superioridade o encheu de grande euforia. E uma voz em sua cabeça lhe disse que ele poderia se sentir ainda melhor colocando ainda mais sob seu controle. Seu eu racional usual teria pensado que a dominação do mundo era uma busca fútil, mas neste momento, ele sentiu que não havia nada que ele não pudesse alcançar. Ele se sentia onipotente. É melhor quando alguém está abaixo de você, certo? O que você acha? As pessoas não parecem muito menores quando as olham de cima. Ponto. De fato eles fazem. Os olhos dourados de Roel brilharam levemente. Ele hesitou por um momento antes de concordar com a cabeça. O sorriso de Artasia ficou ainda mais brilhante com sua resposta. Ponto. Meu herói, você deseja se tornar um rei? O quê? Já me diverti lá, mas meu herói, esta é a primeira vez que você está sentado nessa posição. Não, eu não tenho essa intenção de... Roel imediatamente saiu de seu transe e rejeitou sua oferta, mas a voz de Artasia soou em seus ouvidos no momento seguinte. Mas você parece tão feliz. Ponto de exclamação. O coração de Roel disparou. Ele virou a cabeça para o lado e viu que Artasia estava de repente ao lado dele mais uma vez. Ela tinha um olhar gentil e compreensivo em seu rosto. Meu herói, está tudo bem para você perseguir sua felicidade. Você deve ter permissão para fazer o que quiser. Contanto que você queira, tudo pode se tornar realidade. O que você quer dizer? Eu posso realizar todos os seus desejos no mundo real, até mesmo seus desejos mais profundos. É só que... eu também preciso da sua ajuda. Que ajuda você precisa de mim? Perguntou Roel. Artasia assentiu com um sorriso brilhante. A mulher que veio aqui com você, preciso que ela se torne minha anfitriã por um tempo. Ponto de exclamação. Oh meu Deus, você não tem que olhar para mim com uma expressão tão assustadora. Pela primeira vez neste sonho, Roel olhou para ela com a maior fúria, fazendo-a protestar indignada. Eu pelo menos precisaria de um corpo para te ajudar no mundo real. Posso prometer não machucar a alma dela. Isso está fora de questão. Ponto. Artasia ficou em silêncio diante da firme rejeição de Roel. Ela começou a fazer beicinho antes de finalmente suspirar profundamente. Eu estava muito ansioso. Não importa. Isso vai servir por enquanto. Logo depois que ela disse essas palavras, Roel de repente sentiu sua cabeça ficar incrivelmente pesada. Sua consciência começou a desaparecer. A última coisa que viu foi o sorriso brincalhão, mas enigmático, da bruxa de lebre branca. Você vai mudar de ideia em breve. Ponto. Ponto de exclamação.
Quando Roel abriu os olhos mais uma vez, ele já estava de volta ao seu quarto no castelo de Worcester. Ele ficou atordoado por um momento antes de repente pensar na bruxa de cabelos brancos que conheceu em seu sonho e disparar para cima. Artasia. Roel murmurou o nome da rainha das bruxas enquanto subconscientemente cerrava os punhos com força. Ficou claro para ele que esse encontro com ela não era necessariamente uma coisa boa. Artasia mostrou que ela era diferente de Grandar e Petra. Ela só ofereceria sua ajuda se recebesse uma compensação, e sua exigência não era algo que ele estivesse disposto a cumprir. Como Roel poderia permitir que ela tomasse o corpo de Lilian? Ele sentiu que tinha uma boa compreensão do objetivo de Artasia agora. Ela queria ser revivida no mundo real. Uma coisa que o confundiu foi como ele acabou se encontrando com a rainha das bruxas. De acordo com o que ele ouviu de Grandar, aqueles que entrassem no estado das testemunhas sem a relíquia de um deus antigo seriam automaticamente emparelhados com um deus antigo de natureza semelhante. Basicamente, funcionou da mesma forma que uma certa guerra por uma taça mágica em seu mundo anterior. Era só que ter naturezas semelhantes não era garantia de força. Era possível para ele escolher SSRs como Grandar e Petra, mas também era totalmente possível para ele escolher Ns. Ele tinha certeza de que a rainha das bruxas Artasia era um cartão SSR, mas ele não estava de posse de nenhuma de suas relíquias. A menos que fosse o Anel Rosa Negra. Mas com base no que ele sabia, a história do Anel da Rosa Negra não era tão antiga. Incapaz de descobrir qualquer coisa, ele massageou suas têmporas e tentou se acalmar primeiro. Em uma nota positiva, ele era quem tinha mais poder de barganha em suas mãos no momento, então foi possível para ele renegociar os termos com ela posteriormente. Tendo clareado seus pensamentos, ele soltou um suspiro de alívio. De repente, passos soaram do lado de fora de seu quarto, e um leve som de batida ecoou em sua porta. Toc-toc. Quem é esse? Senhor Santo Enviado? Sou Bradley. Depois de receber a permissão de Roel, Bradley entrou na sala respeitosamente com um envelope na mão. Senhor Santo Enviado, eu não estava planejando interromper seu descanso, mas a Irmandade da Salvação de repente enviou uma carta, solicitando uma negociação. Negociação? Roel franziu a testa ao ouvir essas palavras. Ele pegou o envelope e leu seu conteúdo com atenção. Era de Sartoni, o bispo da Irmandade da Salvação, e ele estava propondo uma reunião na área norte da cidade para discutir um cessar-fogo. Mas mesmo que eles estivessem buscando a reconciliação aqui, a escolha das palavras na carta foi extremamente contundente. A relutância de Sartoni estava praticamente se infiltrando na carta. Isso dava a entender que era uma diretriz vinda de um superior, e Sartoni estava sendo forçado a obedecer. Roel fechou os olhos e massageou a testa depois de ler a carta. A mudança de atitude da Irmandade da Salvação foi provavelmente o resultado da interferência do santo enviado Roel. Sua chegada significou que o ramo Leinster da Convocação dos Santos agora podia usar seu artefato sagrado, o que abriu a opção de forçar a destruição mutuamente assegurada com a Irmandade da Salvação. Dado isso, a Irmandade da Salvação não teve escolha a não ser reconsiderar suas opções. Por isso, decidiram ceder por enquanto e propor um cessar-fogo. Isso não era ruim para Roel, já que ele precisava de um tempo para procurar Lilian. A reunião com Artasia confirmou suas suspeitas de que Lilian também estava dentro do mesmo estado testemunha, então ele teve que se certificar de manter sua posição bem até que eles finalmente se reunissem. Para garantir que o cessar-fogo fosse cumprido, ele teria que agir como um lunático que estava pronto para explodir os inimigos no momento em que as coisas dessem errado. Bradley, onde está o item? Está aqui comigo. Tenha certeza de que estou cuidando bem dele. Bradley enfiou a mão no roupão e tirou cuidadosamente uma pequena caixa do tamanho de uma palma. Roel ficou surpreso ao saber que o chamado artefato sagrado era realmente tão pequeno. Algo tão pequeno é realmente suficiente para intimidar nossos inimigos. Com dúvidas flutuando em sua mente, Roel pegou a caixa da mão de Bradley. Mas antes que ele pudesse abri-lo, um som de campainha familiar ecoou em sua cabeça, e uma série de notificações do sistema apareceu diante de seus olhos. Ponto de interrogação Ding, ponto de interrogação o sistema detectou uma pedra da coroa mutante, ponto de interrogação iniciando reconstrução da linhagem, capítulo 299 Chamador da Tempestade capítulo 299, Chamador da Tempestade, segurando a caixa contendo o artefato sagrado da Convocação dos Santos, Roel congelou no lugar ao ver uma série de notificações do sistema aparecendo. Ponto de interrogação Ding, ponto de interrogação o sistema detectou uma pedra da coroa mutante, ponto de interrogação iniciando reconstrução da linhagem, Roel nunca pensou que o artefato sagrado da Convocação dos Santos fosse realmente uma pedra da coroa. Isso o deixou profundamente excitado. Ele não estava em uma boa posição no momento, sua condição física era menos do que satisfatória, a comunicação com Grandar e Petra era impossível no estado das testemunhas, a localização de Lilian ainda era desconhecida no momento e Artasia não parecia ser um aliado confiável. Ele estava atualmente em extrema necessidade de poder, e ele sabia muito bem que a Pedra da Coroa poderia lhe conceder o que ele precisava. Até agora, além da ajuda oferecida pelos deuses antigos, o maior poder que ele possuía era o toque da geleira, que era derivado de uma Pedra da Coroa. Foi graças a isso que ele foi capaz de superar várias provações ao longo do caminho. Então, ele cuidadosamente abriu o recipiente e deu uma olhada dentro. Havia uma pedra preciosa transparente selada por um cadeado com inscrições misteriosas. No centro da pedra preciosa transparente havia um feixe de aura amarela pálida que parecia formar a silhueta humanoide borrada.
No momento em que Roel viu Aura Amarelo Pálido, um nome que ele ouvira de Isabela instintivamente apareceu em sua cabeça. Tempeste-Caleer, uma das 6 calamidades. Este era o nome que os entes chamavam à existência assustadora que foi responsável pela extinção de muitas raças antigas. Cade uma vez mencionou o Tempeste-Caleer em uma de suas conversas casuais, descrevendo-o como um ser enigmático que era impossível de compreender ou comunicar. Muitas vezes espreitava silenciosamente no mundo, apenas para ser visto como uma silhueta borrada nos momentos finais. Este é o artefato sagrado? Olhando para o ovo de Tempeste-Caleer no recipiente, Roel finalmente entendeu por que a Irmandade da Salvação havia proposto um cessar-fogo neste momento. Ao mesmo tempo, não podia deixar de pensar nos executivos da Convocação dos Santos como um bando de lunáticos. Foi uma sorte que Sartoni tivesse matado o santo enviado original. Ou então toda a cidade de Leinster poderia muito bem ser varrida do mapa pelo furioso Tempeste-Caleer. Cultos malignos são de fato cultos malignos. Eles podem ser aliados diante de um inimigo comum, mas seus ideais extremistas só resultariam em uma tragédia para aqueles ao seu redor. Roel ponderou por um momento, mas decidiu não absorver o ovo imediatamente. Ele ainda precisava dele para intimidar a Irmandade da Salvação, e absorvê-lo poderia comprometer sua influência sobre eles. Além disso, ele ainda se lembrava de quão perto ele havia chegado da morte quando absorveu o ovo do Criador da Geleira, então ele estava cauteloso em fazê-lo mais uma vez. No entanto, ele notou algo peculiar. O ovo do Tempeste-Caleer era uma pedra preciosa transparente que parecia uma ramificação da magia de pedras preciosas das Sorôfias. Naquela época, o ovo do Criador da Geleira foi selado pela alma dourada de Sófias. Ambos os meios usados para controlar as 6 calamidades vieram dos altos elfos. Isso foi apenas uma coincidência. Essa dúvida permaneceu na mente de Roel por um momento antes de lhe dar de ombros. Não era uma pergunta que ele pudesse responder por enquanto. Então, ele disse a Bradley para aceitar a oferta de negociação da Irmandade da Salvação e marcar a data para o meio-dia seguinte. Os discípulos da Convocação dos Santos estavam exaustos de uma noite de luta implacável. Então eles precisavam descansar e recarregar. Os soldados de armadura preta e as figuras vestidas de preto eram os menos ativos ao meio-dia. Então seria mais seguro para eles se encontrarem naquele momento. Eles passaram a discutir suas demandas básicas para o cessar-fogo. Depois disso, Roel começou a perguntar como estava indo a ligação com a Academia Saint Freya. Roel não havia se infiltrado na Convocação dos Santos para cumprir alguma missão de espionagem. Ele sabia que não estava totalmente seguro aqui, e havia um risco real de ele ser exposto. Se houvesse uma oportunidade para ele deixar esse ninho de fanáticos e ingressar na academia, ele daria o salto imediatamente. Felizmente, parecia que as coisas poderiam correr bem a esse respeito. De acordo com Bradley, alguns dos membros feridos das tropas da guarnição acabaram sendo deixados para trás enquanto se retiravam para a Academia de Saint Freya. A fim de evitar a perseguição dos monstros, eles não tiveram escolha a não ser buscar temporariamente refúgio com a Convocação dos Santos. Naquela época, a Convocação dos Santos estava em mau estado e precisava de qualquer ajuda que pudesse obter. Então eles permitiram que eles se juntassem a eles. Isso funcionou perfeitamente, já que eles poderiam ter esses membros das tropas da guarnição servindo como mensageiros agora. Os olhos de Roel se iluminaram ao ouvir essas palavras. Ele decidiu visitá-los no quarto que lhes foi atribuído no castelo de Worcester. Quando ele entrou na sala, os membros feridos da tropa da guarnição imediatamente se levantaram cautelosamente, preocupados que ele pudesse tentar fazer algo com eles. Para sua surpresa, ele não zombou deles ou tentou mantê-los como reféns. Em vez disso, ele os soltou. Mesmo seres de raças diferentes dariam as mãos diante de uma ameaça comum, muito menos nós humanos. É uma demonstração de sinceridade da minha parte permitir que todos vocês saiam. Dê isto ao comandante Antonio e diga-lhe que desejo discutir o assunto com ele. Roel confiou o âmbar adamantino, um dos símbolos da Assembleia, ao líder dos membros feridos da tropa da guarnição antes de libertá-los. Ele considerou contar a eles sobre as suspeitas que tinha em relação a Prestley, o atual diretor da Academia Saint Freya, mas acabou decidindo não fazê-lo. Sua identidade o tornava não confiável para os membros da tropa da guarnição, o que definitivamente era um grande problema, considerando que a pessoa que ele estava tentando colocar em dúvida era uma figura altamente respeitada em Browne. Se Roel estivesse na posição deles, certamente teria pensado que o inimigo estava tentando semear a discórdia entre eles. Por enquanto, ele não queria que os membros da tropa da guarnição pensassem que ele tinha segundas intenções para que eles não decidissem não transmitir sua mensagem. Depois de liberar os membros da tropa da guarnição, Roel voltou ao seu quarto para descansar e se preparar para as negociações do dia seguinte. A Convocação dos Santos teve sua primeira noite tranquila desde que a revolta começou. Alguns monstros tropeçaram em suas linhas de frente, mas os discípulos foram capazes de eliminá-los facilmente, explodindo-os com feitiços. Isso foi uma surpresa para Roel. Era verdade que 2 exércitos parariam temporariamente de lutar antes das negociações de cessar-fogo, mas nem a Convocação dos Santos nem a Irmandade da Salvação eram forças militares altamente disciplinadas. Pelo contrário, eles eram cultistas do mal sanguinários. Sartoni claramente não concordava com o cessar-fogo, então havia uma boa chance de ele ir para um ataque total na esperança de recuperar a perda. Isso também fortaleceria sua posição para o cessar-fogo. Roel sentiu que a Irmandade da Salvação estava tramando algo, então ele fez uso da rede de inteligência da Convocação dos Santos para investigar isso. Parecia que a Irmandade da Salvação havia sido atacada na noite passada, forçando-os a despachar um grande número de tropas para a área sul da cidade. A situação era tão grave que eles ordenaram uma repressão às informações, então ninguém sabia da situação atual. Foi inesperado,
mas não parecia muito estranho. Da mesma forma que havia membros da tropa de guarnição no território da Convocação dos Santos, também havia soldados, estudantes e estudiosos espalhados por toda a cidade. Era possível que eles soubessem que a Irmandade da Salvação havia sofrido recentemente uma grande perda e tentassem acompanhá-la. Tendo encontrado uma razão razoável, o coração de Roel finalmente se acalmou. Ele guardou o artefato sagrado em seu bolso antes de partir para a mansão Minster junto com os outros. Ele queria trazer Bradley junto com ele, mas era uma pena que ele fosse um mestre de marionetes, apesar de ser um transcendente de nível 2 de origem. Se uma briga surgisse no meio da negociação, era provável que ele acabasse sendo derrubado em um piscar de olhos. Ao meio-dia, Roel finalmente chegou ao local combinado na carruagem sob a escolta dos discípulos. A mansão Minster costumava ser a sede de uma guilda erudita. Não chegou a lugar algum em comparação com a mansão dos Ascart ou a Labyrinth Villa, embora ainda fosse de tamanho decente, considerando o quão cara era a terra na populosa Leinster. Roel estava prestes a descer de sua carruagem quando a música começou a tocar na mansão. No círculo da nobreza, era considerado extremamente rude iniciar um banquete antes da chegada de todos os convidados, pois simbolizava que os convidados não eram importantes. Foi ridículo para a Irmandade da Salvação fazer isso quando eles estavam reunidos aqui para discutir um cessar-fogo. Roel deu de ombros com indiferença e entrou na mansão junto com seu povo. A primeira coisa que viu foram os discípulos da Irmandade da Salvação movendo todo tipo de coisa para preparar o local, seja tapete vermelho, pinturas ou antiguidades. Havia uma longa mesa de iguarias preparada ao lado, músicos tocando música elegante e homens e mulheres vestidos com ternos formais e vestidos dançando lentamente no centro da sala. Era como se estivessem realmente dando um banquete. O grupo de Roel estava claramente deslocado devido à sua armadura e atitudes cautelosas. Era quase como se um grupo de bandidos tivesse invadido a mansão de um nobre. Os discípulos da Irmandade da Salvação não perderam esta oportunidade de zombar deles com sorrisos desdenhosos. Os discípulos da Convocação dos Santos ficaram lívidos por serem confrontados com tal insulto, mas Roel simplesmente riu baixinho antes de caminhar em direção à longa mesa para se sentar. O sorriso gracioso em seu rosto mostrava que ele não se incomodava com a mesquinhez da outra parte. Com ambos os lados presentes na mansão, as portas foram fechadas e as cortinas fechadas, mergulhando os arredores na escuridão. Os criados rapidamente acenderam velas ao redor. Parecia que o tempo tinha avançado rapidamente para a meia-noite, apesar de ser apenas ao meio-dia. A música clássica parou, e os homens e mulheres pararam de dançar. Eles solenemente voltaram seus olhares para as escadas que levavam ao segundo andar, onde uma porta se abriu ao mesmo tempo. Um homem de meia-idade vestido formalmente saiu e olhou para o jovem sentado em uma ponta da longa mesa. Você deve ser o santo enviado Roel. Eu sou Sartani, o líder da Irmandade da Salvação. Permita-me estender minhas saudações a você em nome de nossa Irmandade. Sartani olhou para Roel com um sorriso hipócrita no rosto. Ao mesmo tempo, em algum lugar na área norte da cidade, uma mulher de cabelos negros murmurou as palavras que acabara de ouvir da boca de um cultista maligno. Mansão Minster, capítulo 300 Dança dos Sonhos Capítulo 300 Dança dos Sonhos. Quais são as maneiras de lidar com uma pessoa? A mais fácil era recorrer à violência física, mas muitas vezes resultava em repercussões significativas. Nos casos em que não se pode recorrer à violência, a guerra psicológica também pode ser uma boa alternativa. Havia muitas formas de guerra psicológica, mas aqui Sartani optou por padrão de vida. Ao contrário da Convocação dos Santos, que buscava um estilo de vida mais espiritual, a Irmandade da Salvação acreditava na satisfação de seus desejos materiais. Em meio à busca de maior poder, eles continuamente cederam aos seus desejos, resultando na erosão gradual de suas restrições. Lentamente, eles se transformaram no que a maioria chamaria de obsessão de mente, um estilo de vida decadente que fodeu toda a moral e ética sufocantes. Quão atraente era para aqueles que não tinham força mental, especialmente os jovens que ainda não haviam desenvolvido sua bússola moral? Sartani tinha ouvido falar há muito tempo sobre como os santos enviados da Convocação dos Santos foram levantados. Desde tenra idade, eles eram constantemente injetados com um fluido especial que emulava a linhagem de uma linhagem antiga. Aqueles que demonstrassem um maior grau de aceitação do fluido especial e fossem capazes de sobreviver à aprovação teriam uma chance de se tornar um enviado sagrado. Os santos enviados eram basicamente ferramentas para ativar os trunfos da Convocação dos Santos, e para ser mais exato, ferramentas de uso único. Desnecessário dizer que não fazia sentido dedicar recursos para desenvolver as habilidades de um consumível. Então os santos enviados tendiam a não ser muito fortes. Eles viviam uma vida isolada na sede da Convocação dos Santos, então eles tinham uma compreensão severamente limitada do mundo exterior. Ele é apenas um caipira que não sabe nada sobre a vida. Acho que ele nem tocou na mão de uma mulher antes. Em meio aos aplausos da multidão, Sartani desceu as escadas e sentou-se na extremidade oposta da longa mesa. No momento em que ele se sentou, a música começou a tocar mais uma vez, e os membros da Irmandade da Salvação retomaram o que estavam fazendo antes. Um criado deu um passo à frente e respeitosamente serviu-lhe um copo de coquetel. Em contraste, não havia ninguém para atender Roel, e a área à sua frente estava completamente vazia. Foi só quando Sartani finalmente percebeu essa quebra de etiqueta que repreendeu os criados de maneira quase exagerada. O que vocês estão fazendo? Como você pode esquecer o santo enviado? Ele ainda não bebeu nada. A reprimenda inconsequente de
de Sartoni provocou risos zombeteiros dos outros membros da Irmandade da Salvação. Os criados simplesmente colocaram uma taça de vinho na frente de Roel, sem demonstrar o menor remorso por sua quebra de etiqueta anterior. Roel lançou um olhar para a taça de vinho que lhe foi poupada como se estivesse pedindo esmola. Ele riu baixinho para si mesmo antes de levantar o olhar para o homem de meia-idade sentado na extremidade oposta da mesa. Senhor Sartoni, não estamos aqui para discutir um cessar-fogo. Sim, esse é realmente o nosso propósito aqui, santo enviado. Então o que há com este banquete ridículo? Eu só senti falta de sinceridade de você até agora. Santo enviado, você parece estar entendendo mal nossa intenção. Esta é a nossa maneira de expressar boa vontade. Sartoni lançou um olhar para os homens e mulheres dançando no centro da sala, que estavam começando a se apaixonar um pelo outro sob o efeito do álcool, e explicou calmamente. Nossa Irmandade da Salvação é uma organização que acredita em permanecer fiel a nós mesmos. Deus nos deu força para que possamos buscar uma vida melhor para nós mesmos. Este banquete é especialmente preparado para nos ajudar a nos soltarmos e sermos honestos uns com os outros. Oh, esta é a sua maneira de me receber? Sim. Posso assegurar-lhe que esta é a nossa maior sinceridade. Sartoni acenou para uma bela jovem com a mão, e esta se arrastou para o lado dele. Ele passou o braço ao redor de sua cintura fina e a puxou com força para seu corpo. Ele então virou a cabeça para Roel e continuou com um sorriso. No entanto, terei que admitir que não pensei bem nas coisas. Eu deveria saber que um reverenciado santo enviado como você foi criado em um ambiente muito diferente do nosso. Esta deve ser sua primeira vez encontrando tal situação. O sorriso de Sartoni ficou mais brilhante com o silêncio de Roel. Ele começou a acariciar o corpo da jovem, e esta riu ao seu toque, aparentemente gostando. Senhor Roel, você tem alguma experiência? Experiência com o quê? Experiência com mulheres. O rosto de Roel ficou sombrio com as palavras explícitas de Sartoni. Ele respirou fundo e com força puxou a conversa de volta aos trilhos. Senhor Sartoni, eu não gosto de como você está enrolando. Só acho que devemos primeiro construir um relacionamento amigável antes de prosseguir com a negociação. Este é o básico da socialização. Na verdade, este banquete também serve a um propósito. Será? Roel nem se deu ao trabalho de refutar o ridículo argumento de Sartoni. Não valia a pena desperdiçar seu esforço em truques tão mesquinhos, então ele decidiu simplesmente ignorá-los completamente. Mas claramente, Sartoni não ia deixar as coisas descansarem com tanto. Ele se levantou e fez uma sugestão. De acordo com a cultura do país dos eruditos, por que não partilhamos uma dança como expressão de boa vontade? Eu sei que o Sr. Roel vive uma vida isolada, mas certamente dançar não deve ser um problema para você. Havia um sorriso zombeteiro no rosto de Sartoni ao dizer essas palavras. Dançar era completamente contrário à razão de ser de um santo enviado, então seria lógico que Roel ignorasse. Essa também foi a razão pela qual Sartoni fez tal sugestão. Mesmo no caso de Roel ser habilidoso na dança, ainda assim não faria diferença. A dança de casal de Brown exigia cooperação de ambos os lados, o que a tornou famosa como uma forma de os parceiros de dança expressarem sutilmente boa vontade ou inimizade um com o outro. Se ambos os parceiros se movessem em sincronia um com o outro, isso resultaria em um desempenho harmonioso. No entanto, se uma pessoa quisesse humilhar seu parceiro, tudo o que ele precisava fazer era mostrar movimentos ainda mais chamativos para tornar seu parceiro desnecessário. Sartoni lançou um olhar para os discípulos de rosto de aço atrás de Roel, e os cantos de seus lábios sutilmente se ergueram. Ele se virou para olhar para Roel e comentou de forma extravagante. Não parece haver nenhuma senhora em seu grupo. Vamos encontrar um parceiro de dança para você então? Há alguém na sala disposto a dançar com o Sr. Roel? Sartoni se virou e dirigiu a pergunta para a multidão atrás dele, apenas para ser recebido com completo silêncio. Todas as mulheres viraram a cabeça em desgosto. A atmosfera na sala mergulhou em constrangimento. Alguns dos homens presentes até começaram a rir baixinho. Sua provocação descarada finalmente pegou a ira de Roel. Mas antes que ele pudesse explodir, de repente ele ouviu uma voz familiar da porta atrás dele. Permita-me! Ponto de exclamação. A inesperada voz arrepiante no salão de banquetes fez com que todos arregalassem os olhos de espanto. Roel rapidamente virou a cabeça, apenas para ver uma mulher tão bonita que não parecia ser deste mundo. Pele que era clara e lisa como jade, cabelos negros esvoaçantes que caíam em cascata como uma cachoeira, olhos de ametista que brilhavam com um brilho misterioso, um vestido longo digno e uma tiara roxa que complementava a cor dos olhos. Assim como em muitos outros banquetes no Império Austini, Lilian Ackerman impressionou a todos assim que apareceu. Os homens não podiam deixar de ficar boquiabertos com sua beleza enquanto as mulheres sentiam suas expressões endurecerem. Sartoni ficou tão perplexo que parou de acariciar a mulher em seus braços. Lentamente, seus olhos se estreitaram em fúria. Quem é ela? Onde estão nossos soldados? Ele rugiu. Ninguém foi capaz de responder às suas perguntas. Todos olharam para Lilian, mas ninguém sabia quem ela era ou como conseguiu entrar. Enquanto isso, Lilian dirigiu um olhar abrangente ao redor da sala antes que seus olhos finalmente parassem em Roel. No momento em que ela encontrou os olhos dele, sua aura fria derreteu, permitindo um leve sorriso em seus lábios. Ponto de exclamação. Roel engasgou baixinho com aquela visão. Esta foi a primeira vez que ele a viu sorrir. O calor e intimidade que ela exalava era um enorme contraste com sua atitude estoica habitual, e isso fez seu coração bater furiosamente.
Lilian. Roel sentiu uma onda de felicidade tão intensa por ter se reunido com Lilian que começou a se sentir tonto. Todas as preocupações que ele estava engarrafando em seu coração foram finalmente liberadas. Uma discussão fervorosa irrompeu na sala, mas ele não estava com vontade de se incomodar com o que eles estavam dizendo. Diante dos olhos de todos, Lilian caminhou graciosamente até Roel. Houve um breve momento de pausa antes que ela de repente estendesse a mão para ele. Senhor, você não vai dançar? Você não precisa de mais ninguém agora que estou aqui. Ponto. Sim, você está certo. Vamos dançar juntos para celebrar nosso reencontro. As palavras dominadoras de Lilian trouxeram um sorriso ao rosto de Roel. Uma alegria irreprimível irrompeu de seu peito quando ele se levantou, gentilmente agarrou a mão de Lilian e a levou para o centro da sala. Ele inicialmente pretendia não concordar com o esquema mesquinho de Sartoni. Ele teria que ser realmente burro para permitir que alguém o conduzisse pelo nariz, mas como uma beldade estava fazendo um convite para ele, seria indelicado ele rejeitá-la. Como um homem. Os olhos de Sartoni alternaram entre Lilian e a mulher em seus braços por um momento antes que ele finalmente decidisse não se juntar a eles na pista de dança. Em primeiro lugar, ele já havia perdido para Roel em termos de disposição e aparência, e a diferença era ainda mais pronunciada com a distância entre seus parceiros. Se ele insistisse em dançar ao lado deles, isso só significaria sua própria humilhação. Tendo sido superado no cenário que ele mesmo havia criado, ele se sentiu tão envergonhado que seus ouvidos ficaram vermelhos de vergonha. O único alívio para ele era que Roel não estava mais com vontade de zombar dele, pois sua atenção estava completamente focada em seu parceiro de dança. A música começou a tocar mais uma vez, e os dois se olharam. Roel tomou nota de seu vestido longo tradicional antes de mudar a posição do braço para a dança de salão imperial do antigo Império Austini. A surpresa cintilou no rosto de Lilian, mas logo deu lugar a um sorriso animado. Os vestidos longos tradicionais foram projetados especificamente para a dança de salão imperial do antigo Império Austini. Suas longas bainhas o tornavam inadequado para a maioria das danças, mas a dança de salão imperial especialmente coreografada funcionou maravilhosamente com ele. Foi um pequeno gesto, mas mostrou a consideração de Roel por ela. A dança de salão imperial do antigo Império Austini era conhecida por ser altamente complicada e difícil de dominar, de modo que acabou sendo bastante simplificada no atual Império Austini. Só que sua estética também foi bastante descontada no processo. Somente aqueles nascidos em casas nobres com mais de 1000 anos de linhagem e criados com a mais nobre educação eram capazes de trazer à tona o verdadeiro talento da dança de salão imperial. Essa rara oportunidade empolgou Lilian. Seus dedos entrelaçados pareciam conectar seus corações. Sob o acompanhamento de música, uma dança elegante e majestosa ganhou vida nesta mansão escura. A dança de salão imperial era comovente, mas desafiadora, de tal forma que até tinha movimentos que só podiam ser executados por transcendentes. Era a primeira vez que Roel e Lilian dançavam juntos, mas sua coordenação era tão perfeita que parecia que faziam isso há anos. Foi também neste momento que o design intencional do vestido longo finalmente foi mostrado enquanto ele esvoaçava pela pista de dança animadamente como se tivesse vida própria. A multidão ficou em completo silêncio. Eles estavam muito absortos na dança para sequer falar uma palavra. Finalmente, quando a melodia terminou, Lilian voltou à sua posição original, mas havia um leve rubor colorindo suas bochechas. Pelos costumes do antigo Império Austini, os dois parceiros de dança deveriam se curvar e se separar, mas para a surpresa de Roel, Lilian se recusou a soltar sua mão. Emoções profundas ondularam em seus olhos de ametista quando ela de repente se inclinou para beijar sua bochecha como retribuição pela dança. Roel ficou perplexo com esse beijo inesperado, e isso fez seu rosto ficar vermelho. Sobre a longa mesa, Sartoni ficou de pé quando a mana começou a pulsar dele. Muitos anos cedendo a seus desejos o tornaram um homem altamente impaciente, e ele não podia mais tolerar a humilhação que estava sentindo. A súbita explosão de um transcendente de nível de origem 2 estava destinada a causar medo, mas as duas pessoas com quem ele queria lidar eram ironicamente imperturbáveis. Ouvi dizer que vocês dois estavam no meio da negociação. Nós estávamos, mas eu não estou realmente interessado em negociar mais agora que você está aqui. Que coincidência. Eu também estava pensando mesmo. Lilian riu baixinho. Ela dirigiu um olhar frio para aqueles que estavam olhando para eles com hostilidade. A antiga Austini não é conhecida apenas por seus vestidos longos e movimentos de dança. Tem uma história notável de esgrima e derramamento de sangue também. Um estrondo alto de repente ecoou do chão quando uma trompa de guerra profunda soou. O estilhaçar do vidro podia ser ouvido quando um exército de cavaleiros invadiu a sala pelas janelas.